Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro! Louvado seja Deus, aleluia. Estamos de volta aqui com o programa Pregando o Evangelho através da sua história. Formato diferente, né? Já teve a parte 2 da outra convidada, agora é a parte 2 da convidada, que é a charada da outra convidada. Então, estamos de volta aqui, né? O programa Pregando o Evangelho através da sua história. Eu quero dizer que nós, apresentadores do programa, acreditamos no poder do testemunho para a renovação da nossa fé em Cristo, por isso estamos aqui. Hoje quem está de volta para a parte 2, para falar sobre perdão, que foi o tema que encheu meu coração, né, que foi Deus que colocou. Então eu estou convidando os convidados que já vieram para falar sobre histórias de perdão, que já tiveram que ser liberadas. Porque às vezes a pessoa, por mágoas de pessoas, saem da igreja, param na caminhada, né? E acha que é só com elas. Então, eu queria saber se os meus convidados já tiveram essas histórias, né? Sim. Aí foi convidando um por um, agora é a segunda Paula. Sim, amém. A nossa convidada de hoje é Ana Paula, da Metodista Wesleyana do Marcos Ferry 3. Ela está de volta, né, para uma parte 2 para falar sobre o perdão que ela teve que liberar em certos momentos dessa caminhada com Cristo, né? Paula faz parte da intercessão na congregação dela. Ela é anfitriã do GCEU e líder também. O que é o GCEU, Paula? GCEU. É a sigla do que eu mandei para você. GCEU. É. Grupo de Crescimento Evangelístico e Unidade. É, né? Que é para evangelizar individualmente pessoas que você conhece, que não são cristãs ainda, para que venham conhecer o evangelho através da nossa vida. Amém. No dia a dia, assim. É uma coisa bem íntima, né? Como Jesus sempre faz. Dentro das casas, dentro das casas. dos irmãos, né? No caso, eu sou anfitriã, tem um na minha casa, e tem um na casa da irmã Jussiara também, que é aqui no Marcos Ferry 3, e tem um no Albano Franco, que é da irmã Tayane. Mas a igreja metodista não só tem GCEU aqui no Marcos Ferry 3. No caso, a metodista tem em todo local, porque é uma obra da igreja. Faz parte do ensino da igreja, para que a gente venha estar levando a palavra de Deus às pessoas mais próximas, como os nossos vizinhos, nossos parentes. E é uma coisa bem íntima, como Jesus sempre gosta, né? Que seja uma coisa íntima. Que legal. Que a gente venha ter um relacionamento íntimo com Ele como o nosso Pai, né? Pai Celestial. Então vamos concluir aqui, né? Paula é esposa de Manuel Mike, mãe de João Paulo, Ágata e Yasmin. Amém. Então vamos orar para iniciar, né? Amém. Esse Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Amém, quero te agradecer, Jesus. Glória Pai, a Deus. por Muito esse obrigado, momento Senhor Deus, por novamente, essa oportunidade, Senhor Deus. Quero te Falar agradecer do teu por amor, tudo, Senhor Deus, pela da minha tua convidada, misericórdia, Senhor por Deus, tua da graça em tua nossas graça, vidas. Senhor Deus. E cremos Senhor que Deus, vai seria de chegar nós, onde Senhor nossos Deus, pés se não não fosse, podem Senhor chegar, Deus, a tua Senhor. palavra, Senhor Deus, nas nossas Que vidas, Senhor Deus. nossos irmãos que ainda estão com Amém, pensamentos, Senhor, glória meu a Deus, Pai, como nós Santo, conhecemos glória a Deus. muitos, a intenção é que eles se convertam verdadeiramente. Amém, E Jesus. só através do perdão, o perdão é a chave, Senhor. Então, Sim, esse Senhor. momento é para falarmos sobre isso, para que alcance mais pessoas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aí, quando você me convidou novamente, né? Aí eu fiquei analisando, né? O assunto, o tema é muito impactante. E como a gente está fazendo uma mentoria juntas, né? No grupo lá de mentoria da nossa irmã Esté. Eu trouxe o livro também, né? Que a gente está estudando. E já falou lá, né? No grupo sobre o caso de José, né? O caso de José, que teve que liberar bastante perdão, né? E José, traumas, né? José é a minha história. Assim, e quando entrou no tema de José, a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer, mas acontece, né? Acontece, é necessário acontecer. Só comigo, mas eu sei que agora é com todos. Com todo mundo. É necessário que a gente passe por tudo aquilo que Jesus passou. E quando a gente fala assim, pegue sua cruz e siga-me, e pega a sua cruz, ele já pegou a dele, né, carregou por nós, mas a nossa cruz somos nós mesmos, nossos sentimentos, nossos traumas, nossas feridas emocionais, então vem relacionado a isso tudo. É umas emoções que a gente não consegue identificar no momento, né, da área da nossa vida, porque
em referência a quando a gente vai crescendo, a gente não tem totalmente a noção de alguns sentimentos que a gente vem a ter. Quando a gente é criança, adolescente e se torna jovem, é totalmente diferente de todos os sentimentos. É um show de emoções na nossa vida, né? Uhum. E graças a Deus, quando eu me converti, que eu fui evangelizada pela minha igreja, né? Pelo meu pastor, meu antigo pastor, que agora é outro. Você aceitou Jesus na Wesleyana e continua até hoje, no Até caso, hoje, sim. E aí começa a saga do conhecimento a Deus, né? Porque sem conhecer a Deus, a gente não vai conseguir conhecer a nós mesmos. Se foi Ele que nos criou, né? Ele nos deu a sua essência. Às vezes a gente tem tantos traumas, tantos problemas, que acaba não entendendo aquilo que Deus tem para nós. Porque a gente não conhece a Deus. Não tem nem como a gente conhecer completamente, mas a parte que Ele quer que a gente conhece, que a gente venha conhecer, é a palavra dele para a nossa vida. É o dicionário da nossa vida, que é o manual para a nossa vida, tem tudo aqui. Então, quando eu me converti, foi uma luta, né? Porque é guerra espiritual. Quando começa a guerra espiritual, a gente não entende. Começam as enfermidades, começa uma batalha muito grande, que a gente não pode ver, né? Porque é espiritual. Mas Deus vem direcionando pessoas para nos ajudar. Eu tô lembrando de uma pessoa que falou isso, que quando não era crente, não tinha doença, e depois que aceitou Jesus, só vivia doente. Então, quer dizer, com você foi dessa maneira também? Eu creio que com todos nós, Rose. Eu creio que todos nós acontece isso. Porque quando uma pessoa aceita Jesus, começam as provações. Meu Deus. E para que a gente não venha abandonar a nossa fé, por isso que a gente tem que alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. E aí começou a batalha. A batalha mais difícil foi entender o que estava escrito. Uhum. Porque como eu tenho dislexia, não consigo pronunciar algumas palavras por causa do som do B e do D, né? Que a gente identifica. Sim. Até na hora de escrever e na hora de falar, eu me confundia. E aí, para aprender a língua da palavra, que agora, graças a Deus, tem, né, a atualizada, né, MVI, que você consegue ler. Sua ou não? Não, a Ainda minha é não da Almeida, a escrita é Almeida, mas só que a do aplicativo é MVI, que aí se torna mais fácil. E aí, para entender, minha filha, demorou um bocado, viu? E aí passou esse tempo, né, das enfermidades, mas graças a Deus eu não desisti de buscar a Cristo, mesmo com muita dificuldade. Até a gente teve um ano que a gente ficou doente direto. A família toda? Sim, quando é assim, quando é um propósito de Deus, a gente sabe que vai vir uma luta aí, no caso, isso é um tremenda. Ataque espiritual, é o nome que está? Batalha espiritual. Batalha. Então, no caso, é um ataque, né? Sobre a família inteira. Pra que parem, né, no caso. Tipo, desanime e venha coisar. E também é aquela palavra, né? Redenção. Né? Porque a gente vem se render ao Senhor e vem entender que nós somos pecadores e precisamos de Cristo. E se a gente não tivesse conhecimento que a gente precisa dele, a gente vai sofrer mais ainda. Porque a gente sempre acha que a gente é bonzinho, que a gente não tem falhas, que a gente... Mesmo. Senhor, eu não desejo mal a ninguém, por que as pessoas fazem isso comigo? Por que acontece isso comigo? Tem essas perguntas, né? Só que quando a gente vai para o lado de Jesus, a gente vê, né, que até Jesus, sendo santo, foi perseguido, né, e martirizado com tudo aquilo. Mesmo ele curando pessoas, fazendo bem às pessoas, dando alimento físico e espiritual, mesmo assim ele foi perseguido e taxado por várias coisas, né? A gente vê isso. E aí, quando eu fui para a palavra, eu precisava me identificar, eu precisava me entender quem era eu. Porque eu passei um tempo achando que eu não, assim, eu não me dava valor no sentido assim, eu achava que tanto fez, tanto faz, eu estar em algum lugar e passava despercebida. E aí teve um dia que teve um estudo no EBD, ou foi na escola de líderes, que o pastor disse assim, gente, todos nós somos exemplos. Mesmo se você entrar calado e sair calado desse ambiente. Você consegue incentivar 100 pessoas na sua vida. Mesmo se você andar assim para algum lugar, se você entrar e sair calado, entrar calado e sair calado, você incentiva uma pessoa. Aí eu fiquei analisando, fiquei prestando atenção, eu disse, rapaz, pior que é mesmo. Porque eu tinha uma amiga minha na escola. Sim. Que o Senhor ainda falou comigo sobre ela, que eu tenho que falar com ela, para conversar com ela.
Mas ainda não falou. Não consegui falar ainda, mas Deus vai me dar oportunidade. Né? Vai sim, ela se mudou uns dias desses lá pra rua. Oh. E é Josi o nome dela. Eu achava até que ela não falava. Aí eu perguntei, mulher, você fala? Aí eu nem me lembro como foi que ela falou. Porque é tipo assim, ela era bem calada mesmo. Sim. E aí, quando ele falou isso, né? Que você é uma pessoa que vai incentivar a pessoa, mesmo calada, você vai incentivar uma pessoa. Porque você é um reflexo de Deus na vida de alguém. Nossa. Aí eu nem entendia sentido. isso, né? Aí quando fui para a identidade, aí eu fui buscar minha identidade em Deus. Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor se importe comigo, o que o Senhor me fez e tudo, o meu propósito, o meu chamado, para que é. E aí o Espírito Santo de Deus vinha, me dizia, você é filha amada e tudo. Menina, eu chorava que me acabava no meu quarto, lia a palavra devocional. Como é você chorava. buscar Deus, no caso você com 3 adolescentes, crianças e adolescentes dentro de casa? No começo, meus assim, filhos eram pequenos, né? Meu filho era pequeno. Yasmin tinha um quê? Era pequenininha. E o desafio maior mesmo foi quebrar o tabu de buscar a palavra mesmo, de buscar Deus. Eu queria ter intimidade com Deus, eu precisava buscar Ele na palavra dele. Mas aí se eu demorasse mais tempo, eu não ia conseguir identificar o que aqui eu estava fazendo, porque religião é uma coisa, Jesus Cristo é outra, totalmente diferente. Jesus Cristo é uma intimidade que você tem que ter, você tem que buscar Ele. E o meu pastor sempre fala, não tenha medo, porque às vezes a gente fica com um receio daquilo que Deus quer fazer com a gente. Como é o nome do seu pastor que fala isso? Pastor Enoque, né? Ele fala isso, né? E aí eu ficava com muito receio, né? Porque eu sei que Deus estava falando comigo, só que eu tinha receio de se aprofundar. Aí quando eu fui descobrindo tudo isso, que Deus é meu Pai Celestial, que eu fui escolhida por Ele para fazer um propósito de ser mãe, de ser esposa, de ser filha. Esse é o nosso propósito. Agora, da forma de quem? Da forma de Jesus. Como Jesus é, como Jesus age. E é muito lindo. Quando a gente vai para a parte de Jesus, a gente fica tão assim, emotiva e tudo. Mas quando ele vem nos mostrando, né, os nossos pecados, que é isso que tem que ser tirado de nós, que a gente venha se arrepender daquilo que a gente fez quando não conhecia ele. E o interessante é isso, você até falou no outro podcast, né, do perdão. E tem 3 fases do perdão para mim. Tem 3 fases do perdão. Eu pedi perdão às pessoas, que eu achei que eu ofendi, né, de alguma forma. Pedi perdão às pessoas, eu pedi. E amém, glória a Deus por isso, que eu identifiquei, fui pedir coração aberto. E não me vanglorio por nada, eu faço por humildade, porque eu sei que Deus tem um propósito maior na minha vida. E se eu ficasse guardando mágoas de relação de alguma coisa, eu ia me bloquear. E eu percebi que Deus falou para mim que eu estava me bloqueando por causa disso. Então eu pedi perdão tranquilamente. E tem a outra fase do perdão também, de você receber o perdão. Você recebeu o perdão, a pessoa veio pedir perdão a você aceitar. Amém. Chega a dar uma paz, né? E também a fase do você se perdoar também, que eu não sabia que eu precisava me perdoar. Porque eu sempre achava que a culpa era minha. Na maioria das vezes ninguém se toca nisso, até que alguém venha e explique que tem também. A gente não entende. Deus perdoou, né? A gente pediu perdão, viu? Mas a gente fica ainda com aquilo na consciência, não sei o que é, mas acontece com todos. E aí eu pedi a Deus que viesse. Não sei se acontece com todos, mas comigo aconteceu, com a irmã também. Várias fases. Paula do outro vídeo também, várias fases do perdão. Você pede o perdão para quem você magoou. Você recebe o perdão da pessoa que te magoou. E às vezes você não vai receber o perdão, né? Porque tem a ocasião de que a pessoa que me fez o mal, as 2 pessoas que me fizeram mal morreram. E aí eu pedi aconselhamento ao meu pastor sobre isso, né? Porque foi uma violência física. Então, abuso, né? Como as mulheres sempre passam. Então você tem histórico de perdão, só que a pessoa não está mais aqui para você pedir. Não, para ela. No caso, né? Para mim liberar o perdão para ela. Que eles fizeram mal a mim, no caso. Foi um abuso que eu sofri na infância. Mas já não estão mais aqui. Já não está aqui. Eu pedi aconselhamento ao meu pastor e ele disse que liberasse o morto. E liberasse, falasse o nome. Apesar que eu nem sei o nome da pessoa, não me lembro, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fui para um retiro do Coração Abrasado, que acontece na minha igreja também, um retiro espiritual.
É uma bênção de Deus. E a gente sai lá, é tremendo, irmã, é tremendo. Que Deus, Onde é o retiro eles fazem da aqui, Metodista? eles começaram em Pernambuco, Recife. É longe daqui o retiro de vocês? A Metodista é grande, é de todo mundo. Ah. Não só tem aqui em Aracaju, não, é Nossa. em toda a região. E aí esse irmãozinho, Davidson, que foi até o líder também do GECEL, que ele também é meu conterrâneo. Aí do GECEL ele veio também pregar aqui também. E aí, nesse retiro, eu falei com o meu pastor disse assim, libere o morto e libere o perdão. Libere o morto, Aí eu disse, tá certo. Aí fui conversei com Deus, aí fui para esse retiro. Quando chegou no retiro lá, teve um momento, né, que a gente tem que, essa parte, né, de liberar o perdão. E por incrível que pareça, o Senhor me mostrava uma cena do que eu tinha passado virando cinza. Nossa. Virava cinza, aquela cena assim, virava cinza. Não significa que eu esqueci, né? Porque a gente não esquece. Porque são coisas que a gente tem que estar lembrando. Não foi desse momento? Sim, eu estava com o olho fechado e o Senhor me mostrava aquela imagem que tinha na minha mente, eu estava fora do meu corpo, me via naquele momento horrível. E aí a visão virava cinza. Nossa. Como se tivesse virado pó. E eu ainda perguntei a Deus porque eu tinha passado por isso e aquilo outro. Aí eu não quis questionar Deus assim, Senhor, foi sua culpa isso, porque o Senhor deixou que acontecesse isso comigo, mas o Senhor foi tremendo assim, e como eu falei do pecado também, né, que a gente tem que reconhecer o pecado, e muitas pessoas no mundo são pecadores, e por causa do pecado, né, acontece a violência sobre as pessoas, e mais sobre as mulheres, mas também sobre os homens, né? Porque aí quando eu me reencontrei com meu marido também, ele também teve traumas como eu tive, e eu desabafei com ele desabafou comigo, e glória a Deus, a gente liberou perdão para as pessoas que fizeram mal a gente, e a gente consegue viver uma vida em Cristo mais leve, mais libertador. Mike também tem históricos de pessoas que feriram, né? Sim, que sim. liberar perdão, né? E ele precisou, né? E é necessário, né, Rose? Para que a gente venha ter nada nessa terra pode nos segurar de nada. A gente não pode ter nenhum um prazer de alguma coisa na terra em relação àquilo que Deus não se agrada. Nenhum tipo de prazer. Como você falou da vingança, a gente não poderia ter o desejo de vingança ou de querer odiar aquela pessoa. Como o versículo que eu separei, né? Vou até ler logo para a gente não esquecer. Que é tanto assunto, né, irmã? E aí em Mateus 5, 43, Mateus 5, 43 até o 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus vem, né? Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Meu Deus. É muito difícil, né? Assim, É difícil, mas se Deus falou, tá falado. Tá falado. É possível, significa que é possível, né? por isso que ele escreveu, né? É possível. Porque ele passou. E quando o estudo do livro veio falando sobre isso? Agora, essa primeira parte aí que você falou, como é ouvir que ame... Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo, aquele que não te faz mal. E odeie os seus inimigos. É o que o mundo nos ensina. É o que o mundo prega. Né? É o que o mundo prega. É isso aí. Na parte Amar só quem nos faz bem. Nos faz bem. Né? Tem que odiar o que faz mal. Sim. É isso aí, é o amor do mundo. E essa parte também é importante em relação hoje em dia. A violência está muito grande, principalmente para os lados das mulheres. Tem mulheres que estão sofrendo abuso no casamento, e nós sabemos disso. Isso é um assunto muito polêmico, né? Tem gente que, né, fala bastante sobre isso, mas em relação à palavra, eu creio assim, Rose, que Deus não quer que a gente venha passar por essas situações. E as mulheres que são de Cristo, tem muitas histórias terríveis, que estão passando por situações nesse momento e não conseguem se libertar dessa cadeia, porque eu creio que é uma cadeia. Porque Deus não pede que a gente vá e fique com uma pessoa que queira te matar, com uma pessoa psicopata, uma pessoa sem escrúpulos. Apesar que as nossas escolhas têm o quê? As nossas escolhas trazem consequências. E os nossos erros, mas não precisa repetir mais. Eu errei, Senhor, me perdoe, mas eu não quero isso para mim. Tipo, você viver com uma pessoa abusiva. Então, a gente vem a ter noção que nenhuma igreja, nenhuma pessoa tem direito de dizer que você tem que viver com aquela pessoa que te bate, que te espanca, que te humilha.
Não é obrigação da igreja falar isso. É ao contrário, é dizer, irmã, como está a sua vida pessoal em relação a esse assunto? É uma ajuda, um apoio. Não significa que não vai botar as duas partes do mesmo lado e conversar sobre isso. Há restauração, sim, de casamentos, glória a Deus. Mas, primeiramente, tem que ter a restauração de pessoas. Isso que eu ia dizer, a porque se não tiver, não tem relacionamento que dure. Tem. Não tem relacionamento que dure. E até achei interessante que a irmã falou aqui, que do primeiro relacionamento dela, né, que aconteceu aquilo tudo, né, que ela foi traída, rejeitada, tudo. E aí, é sobre isso, Se não deu certo, não tem como você ficar fazendo mal um ao outro, não. Terminou, cada um pro seu canto, e sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de crime. Isso é crime, a justiça tem que chegar, se tá na lei agora, da Maria da Penha. Não é que tire. Venha tirar as escolhas da mulher. Eu sei que algumas escolhas vão continuar. E amém, Deus, glória a Deus. Mas só que tem situações que no final vai dar em morte, vai dar em tragédia. Famílias destruídas, muitas histórias tristes. E para que isso não venha a ocorrer no meio cristão, é necessário que seja bem claro. Irmão, precisa de transformações de pessoas. Se salvação é individual. E se você não consegue mudar o seu eu, pedir a Deus que mude, que restaure, tirar a máscara, né? Você perguntou até de um louvor. Tem um louvor que no retiro tocou também. Tira a força humana que me pede de ficar frustrado. Arranca a máscara. Tem que arrancar a máscara. De quem você é. Não, é um rapaz. Não, é um rapaz. É um rapaz. E aí esse louvor, ele vem lhe mostrando que você tem que tirar tudo. Deus conhece você. Se foi ele que lhe teceu no ventre da sua mãe, como é que ele não vai saber o que você pensa? Se ele lhe conhece do dedinho do pé até seu último fio do cabelo, você acha que você vai esconder o que de Deus? Eu sei que tem pecados que você tem que lutar até quando você for morrer, para que ele não venha, né? Porque quando diz assim, a gente se batizou, o velho homem ficou, mas depois a gente descobre que o bicho sabia nadar. E quer voltar para fazer tudo de novo. E para fazer que você caia novamente. Não significa que a gente não vai pecar, que a gente não vai errar, sim. Mas a gente tem que ter o discernimento. Porque hoje em dia está todo mundo fechando os olhos para isso. Em relação a pessoa está pecando, continua pecando, a gente está vendo, mas tem gente que não quer alertar porque tem medo da reação da outra pessoa. De dizer assim, não, eu vou sair da igreja porque fulano está se metendo na minha vida e isso está errado, porque cada um na sua vida, não sei o quê. Não, mas se a pessoa, irmão, está te alertando, é para o seu bem, não é para o seu mal. E por isso que é bom que a gente busque a igreja. Tem muita gente que não está buscando mais a igreja. Porque fica pensando sobre isso. A pessoa está se metendo na minha vida, tem muita fofoca, muita não sei o quê. E tem que ter ser muito discreto em relação a isso. Tem situações que não é para estar contando de jeito nenhum no púlpito, porque é coisas pessoais. Mas aqui na palavra tem tudo. Mas se você for para qualquer assunto que tiver aqui, se a pessoa está passando, a pessoa vai identificar que é com ela. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram procurar o seu pastor e, infelizmente, ele vazou a conversa em um púlpito, que foi um pedido de oração, tipo assim, né, para um pastor. E aí pronto, aí a pessoa saiu da igreja, se envergonhou, porque esse pastor não teve essa sabedoria de... Não sei o que foi que aconteceu ali. O relato dela foi esse. Fui falar com o pastor, que é o certo. Sim. Não é... Se você tiver uma pessoa íntima dentro da igreja, bom. Mas se só tiver assim, tipo... Não tem aquela amizade só, conhece os irmãos e tá na igreja e sair. Você tem que procurar seu pastor para você desabafar e contar o seu problema, né? Agora, no caso dela teve isso, então eu aconselho que quando a pessoa for fazer o certo, que é procurar o pastor, já avisar, pastor, é só entre a gente, né? Porque vai que, né? Hoje em dia é tudo processo, né? É tudo uma relação da justiça. Se a igreja feriu ou a gente vai ter perseguição, e agora a gente tá vendo maiores perseguições ao redor. Eu até fiz isso essa semana, eu encontrei com uma pessoa e disse, eu digo, eu tô encontrando com ela agora, eu tô indo trabalhar, tô vendo ela agora. Então eu pedi uma oração para ela, mas depois disse, vem assim, é só para você, viu? Não vá dizer para tal pessoa nem tal pessoa, não. Tô pedindo agora porque eu vi você, eu tô sentindo isso.
Então, sei que você é crente, tô pedindo isso porque eu tô com essa agonia, mas é só para orar. Você e eu. Eu falei bem assim, aí fui Sim, clara, sim. né? Se depois eu quisesse participar para outras pessoas, sim. Mas no momento eu vi ela, eu digo, eu vou pedir oração a essa pessoa. E pedi, só que eu falei, como é que se diz? Eu já, como é que fala, Paula? Foi empoderada, Não, prudente, foi prudente eu em já falar falei para que ela não comentasse porque para outra vai que ela pessoa. fosse pedir oração para outra pessoa também, né? Sim, Não, eu disse, é só eu e você, viu? sim. Pronto. Aí mais tarde, o que aconteceu? Uma notícia que já estava a situação. Aí eu fui para quem? Para a pessoa que eu pedi. Oi, tal, entendeu? Pronto, mas aí, agora sim, se eu quiser compartilhar com outras pessoas, sim, ela pode, eu posso, mas naquele momento, só pedi a ela, era eu e ela. Sim. Então, né? É uma aprovação e um testemunho ao mesmo tempo, né? Porque você tem que passar por aquilo e se der certo, para uma glória do Senhor tem que ter testemunho, não Pronto. testemunho não, Isso. porque tem os que é testemunho. Pronto, acho que foi isso bem assim que eu pensei mesmo. Tem Então, que ser era só testemunho. Pronto, depois eu falei pra ela e pronto. E aí- ela disse, tá vendo? Eu falei que ia dar tudo certo, que ia acontecer. Amém, Eu digo, glória a Deus. Agora a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. É, agora. porque é o sigilo também da oração, porque o inimigo ouve, né? Uhum. Ele ouve, ele vê nossas reações, mas ele não lê nossas mentes. Graças a Deus por isso. Só quem sabe de nós agora só é Deus. Porque quando a gente ajeita Jesus, temos assim, um livre acesso a Deus. Em todo momento a gente tem que estar orando em comunhão, pedindo ao Senhor que nos revista da armadura de Deus, para que a gente venha ter sabedoria na hora de falar e comentar alguma coisa em relação ao nosso testemunho, em relação ao que a gente está passando, porque nem todo mundo, como você diz, nem todo mundo vai abraçar a sua causa. Tem né? coisas Vai abraçar a que sua causa. depois Eu que entendi resolvido, agora. A gente pode compartilhar, Eu mas entendi naquele agora. momento, né? Naquele momento está passando. Isso. Então é só necessário Ok. que só você e Deus, Uhum. e como você disse, assim, pedir ajuda a essa irmã. E amém, glória a Deus pela vida dela. E ela está fazendo a obra do Senhor, né? Porque se ela viesse a comentar com outra pessoa e saísse errado, aí você já ia dizer, meu Deus, o que ela comentou? Não, isso aí é porque tem que ter discernimento. Porque coisas espirituais a gente não vê. Mas a gente tem que ter a fé de que já vai acontecer conforme Deus queira. E como eu estou falando parte da intercessão, também tem sobre isso também, né? Também tem sobre isso. Vou ler aqui em Mateus. Mateus aqui. Não, a outra parte do perdão, né? Pra gente voltar o assunto, que a gente abre tanta janela e acaba falando. Se for falar de Jesus, é o dia todo, gente. Porque Jesus é lindo, maravilhoso, perfeito. E a gente tá buscando a perfeição nele. E a gente não consegue, a gente não se cansa de falar, né? De Deus. Eu não me canso de louvar, não me canso de orar, não me canso de buscar ele, de perguntar. Eu penso como eu gosto de perguntar as coisas. Jesus, por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí ele fica só, meu Deus, minha filha tem tanta pergunta. Não se preocupe não, que chega já a resposta. Se eu puder responder, viu, agradeço. Muitas perguntas. Também, se não puder, se não for para me entender, se não for para me saber, tá bom. Agora, mas, né? Veja aí, pode me responder. E em Mateus 6,12, né, que ele vai ensinar a gente a orar, graças a Deus por isso, que se a gente fosse orar com os nossos dizeres, a gente estava prejudicado. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, né, quem nos direciona, nos ensina, né, a orar conforme a vontade dele, né? Que às vezes a gente só pede, mas a gente não agradece, a gente não glorifica, a gente não louva. Porque o louvor é para adorar o Senhor. A gente acha que o louvor é só para nos confortar. Não, é para adorar o Senhor. E é o que nos dá força a prosseguir, né? E aqui na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, Mateus 6,12, ele fala assim, sobre o perdão novamente. Perdoar as nossas ofensas, como também temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Aí ele botou na oração, né? Aí ele pediu o quê? Que a gente perdoe. Ele já nos perdoou, como você falou. Ele nos perdoou. E agora a gente tem que fazer o quê? Perdoar o próximo, né? Ele nos perdoou, né? Com tudo. Com nossos defeitos, com tudo. A gente tem que perdoar as pessoas com defeito e com tudo. Você vê que a oração pede para ele nos perdoar como nós perdoamos os outros. Se nós perdoamos pela metade ou não perdoamos, é do jeito que a gente está pedindo na oração. Menino, perdoa os nossos pecados, assim Nossas como ofensas. nós perdoamos os nossos devedores. Sim. Como é que você anda perdoando os seus devedores, os seus afrontadores,
os que lhe magoam, que lhe machuca. Pronto. Como Aí, é que você vem perdoando? É desse jeito que você está pedindo que Deus lhe perdoe. aí no mesmo capítulo, né? Aí lá em 14 e 15, ele nos fala novamente. Pois se perdoares as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas transgressões de vocês. Então, se a gente não perdoar, como é que Deus vai nos perdoar? E foi esse versículo que eu sozinha, Sim. em casa, abri a Bíblia um belo dia e comecei a ler. E ali as palavras Pulava, ficaram vivas. saltaram, entraram no seu coração. Mas eu não já tinha ouvido essa palavra nas igrejas. Sim. Tanto o pastor, o pregador, pregava e eu torcia O biquinho. Torcia. Não. A vida deles não é fácil. Por isso é fácil, né? A vida é fácil. Por isso que tá falando sobre isso. Por isso que tá falando é fácil. Eu imaginava que ninguém passava o que eu passava. Ninguém. Todo mundo tem a vida perfeita. Tava ali no altar porque tava tudo bem. Ô, irmão. Quem me iludiu, hein? Só que não. Porque quando a gente, mas porque quando a gente vem pro testemunho, a gente passou por aquilo primeiro, para depois a gente vir. Quando a gente vai trazer uma palavra, é a mesma coisa. No começo da minha conversão, não ouvia testemunho de ninguém. Eu só ouvia abrir a Bíblia, pregava sobre a pessoa que está na Bíblia, né, Sim, e tal. sim. Mas a pessoa que está pregando não falava nada que tinha vivido ou não aquilo, porque eu queria ver um testemunho da pessoa ali, que está aqui na minha vida, na minha frente hoje, né? Sim. Eu tô vendo, eu queria saber dela. E nunca teve. Testemunho eu comecei a ouvir, sei lá, de 2020 para cá, não lembro bem. Um tempo para cá, o povo começou a falar, e é bom. Na minha vida, edifica, né? É para edificar a igreja. O testemunho é para edificar. Na palavra diz que é para edificar a igreja, para que passando por aquele momento, para que toda situação que você veja que não achou que não ia ter solução, Deus tem solução, então, porque aí a pessoa está contando uma coisa que viveu e está ali, viva, linda, maravilhosa ou maravilhoso, né? Ainda, né, machucado, assim, mancando, mas está lá. Mas está lá na caminhada. Eu digo, então, né? É o que é o mais, é o que é o mais provável, né? E por incrível que pareça, foi numa pregação também. Eu também não ouvia muito testemunho, não. Assim, eles davam um testemunho do que já passaram, né? Na igreja. E era mais palavra, mais EBD. E essa escola também de líderes e tudo. E aí, quando foi um irmãozinho, Moacir, eu acho que é o nome dele. Um irmãozinho foi lá pregar. Menina, esse irmão pregou. Diz assim: examine, pois, o irmão a si mesmo. Eita! Ai, meu Deus do céu. Ele repetiu várias vezes essa frase, porque ele vinha com o que estava escrito na palavra, e depois dizia: examine, pois, o irmão a si mesmo. Falava tudo o que é pecado, né? Que estava ali, né? Chegou a parte do odiar, né? Eita. Odiar seu irmão. E eu tava com ranço com meu irmão. Seu irmão de sangue? Meu irmão de sangue, Gabriel. Aí eu disse: meu Deus, o senhor tá falando pra mim, pedir perdão a ele, é? Eu vou lá. Espero que ele entenda, né? E que ele não queira fazer mais, né? Por que eu fui pedir perdão a ele? Porque ele tratava minha mãe, e tava tratando minha mãe mal, né? Por ser jovem e querer fazer o que quer, ele tava tratando minha mãe super mal e eu já tava me irritando. Eu disse que ia bater nele se ele fizesse isso. Com coisa de irmã, né? Porque eu sou a mais velha e ele é o do meio e eu tenho a mais nova, né? Aí eu peguei e disse assim: se você mandar minha mãe fazer isso, você vai apanhar, eu vou lhe bater. Aí meu marido fez assim: Paula, calma, Paula. Porque no caso, né, porque há uma reação, né? Uma reação. Não significa que eu queria ser violenta com ele, eu só não queria que ele desrespeitasse mais minha mãe. E aí ele falava algumas palavras lá e teve um tempo que o Senhor veio com essa palavra que o irmão trouxe, o irmão Moacir, examine, depois o irmão assim mesmo e tal. E eu fui lá. E depois também teve uma palavra que a irmã lançou também, que foi sobre o inferno. Ela disse-me assim: você está aqui na igreja buscando a Cristo em sua salvação, amém. Mas você sabe que aquelas pessoas que não conheceram a Cristo ainda vão para o inferno? Aí eu fui meio assim: é mesmo, misericórdia, meu irmão. Meu irmão não vai para o céu. Mas eu vou conversar com Deus. Aí falava assim, né? No meu íntimo, né? Aí quando chegou o tempo que essa palavra veio, examine, pois, o irmão assim mesmo. E fui lá, cheguei toda me tremendo. Cheguei do dia do culto mesmo. Fui lá, tomei a decisão e fui pedir perdão a ele. Disse: olha, Gabriel,
Eu tô pedindo perdão a você porque eu criei ódio de você, por causa que você estava tratando a manhã mal. Eu quero que você pare de tratar a manhã mal. E eu quero pedir perdão a você, porque agora eu sou de Cristo. Aí ele dizia bem assim, eu sou de Cristo e eu não posso odiar você. No que eu puder te ajudar, ainda vai. Mas fique sabendo que eu não vou apoiar seus pecados, suas coisas erradas, não. Eu vou te aconselhar por bem. Se você quiser Jesus, amém. Se você não quiser Jesus, amém também. Por quê? Porque eu tô falando isso? Porque Deus pediu. Pediu para que eu fosse uma pessoa clara, né? E como eu já não... como eu disse a você, como eu achava que eu ia fazer tudo certinho, aí eu fui fazer isso certo, como a palavra pediu. E aí, tem problema, viu, que você achar que você é certinho. Às vezes você quer fazer uma coisa, aí você é chamada de quê? De... bitolada, de careta, é porque você só quer fazer, você é toda certinha. Isso aí me machucava bastante, entendeu? E aí tinha vezes que eu podia fazer o bem, mas eu não fazia, porque me chamava disso, aí eu ficava calada, né? Sofria bullying, né? Bullying, da infância até adulta. Até adulta. Deus. E olha que eu não quero dizer não, mas hoje em dia até nas igrejas existe isso, bullying, viu? Cuidado, porque às vezes a pessoa até se entristece com isso. Porque o amor de muitos se esfriarão, não sei o que, irmão, mas pelo amor de Deus, dentro da igreja, lavado pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça bullying com seu irmão não, que quer buscar, que tá ali no primeiro amor. Isso aí desanima qualquer pessoa. Então aí vem as afrontas, né? Vem as afrontas de Satanás. Também eu perdoei meu pai também, porque meu pai era ausente. E aí separou da minha mãe, só teve eu, né, no relacionamento deles dois. Aí perdoei meu pai. E aí eu dizia, Deus, eu não tive pai. Como é que eu vou chamar o Senhor de meu pai celestial se eu não sei nem o que é isso? E meu padrasto era presente, mas só que não era um presente como pai, né? A gente não tem, assim, aquele afeto. Porque a menina sempre precisa de um amor paterno presente. E como eu não tive, aí ocasionou que muitos bloqueios emocionais, muitas coisas. Eu era muito medrosa. Ainda sou um pouco medrosa. Por isso que o Senhor nos enche do Espírito Santo, para que a gente venha ter coragem para falar da palavra dele. Não significa que a gente não vai ter medo, a gente vai continuar tendo medo, porque é do corpo do ser humano. Porque quando tem coisas ruins ao nosso redor, tem gente que vai lá para olhar, né, para curiar uma coisa ruim que acontece, tipo um assalto, um tiroteio, alguma coisa. E em mim dá dor de barriga. Eu vou pro banheiro, já é o contrário, porque o meu corpo já é diferente do corpo das outras pessoas. Eu não tenho curiosidade para ver as coisas do mal. E aí eu cresci assim, tipo assim, assustada, oprimida por essas coisas, né, de não ter pai presente. Meu pai era presente, mas não era essas coisas todas. Era mais criada pela minha mãe. E minha mãe sempre puxava para perto, não faça isso, não faça aquilo. Porque de tanto alertar, né, a criança fica assustada, fica com medo. Até na hora de brincar as coisas, às vezes eu não fazia porque eu pensava na minha mãe. Eu não fazia algumas determinadas coisas na adolescência porque eu pensava na minha mãe. E agora eu entendo, né, também que isso é botado de Deus pra gente, para nos proteger. Para que a gente não vá fazer coisas piores ainda. Porque tem gente que não tem limites mesmo. Vai e faz cada coisa e acontece... É um sentimento que é uma proteção. Proteção, pra gente. Agora também, se deixar dominar... Você vai ficar isolada, não vai querer fazer mais nada. E isso aí é ruim. E aí pro reino de Deus se torna pior ainda. E também teve o perdão também que do meu ex-marido, que era o pai de Ágata de João Paulo. E a gente teve essa situação também. Eu não era crente, nem sabia que eu ia conhecer a Cristo como eu estou conhecendo agora. E o Senhor sempre estava ali cuidando de mim. E eu sempre dizia, Senhor, quantos livramentos. Porque, como eu falei no começo, a violência contra a mulher, se a mulher permitir, acontece uma tragédia. E não significa que não era só uma violência que aconteceu comigo. Eu não conhecia Deus, eu não tinha conhecimento de relacionamento, porque eu nunca tinha visto, assim, exemplos, né? Na família tem poucos, mas não tinha tanta convivência de relacionamentos. Mas casamento é uma palavra pesada. Casamento. E muitos jovens, se soubessem, não entravam sem ter experiência, assim, de família, ou se não da palavra. O que Deus fala sobre o casamento, né? Se os jovens hoje em dia for buscar, entenderia que é um projeto de Deus para a sua vida. Não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. E você pode viver o sobrenatural através da palavra de Deus, confiando em Deus que aquilo vai ser diferente para você, como não foi para sua mãe, como não foi para sua tia. E aí a gente vê o casamento hoje em dia, né? Como tá. E eu me lembro do que eu passei com o meu ex, e eu disse
eu disse a Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor me deu um livramento muito grande, porque poderia que eu tivesse morta. Porque ele era usado pelo inimigo, porque ele bebia álcool, né? Ele é alcoólatra. E teve uma vez que eu vi o semblante dele mudar. Não era mais ele, já era outra coisa. O olho dele ficou preto. E ele me afrontou e veio pra cima de mim pra me agredir e tudo. Só que eu não permiti. Você não tinha conhecimento do evangelho ainda, no caso, não, né? nem imaginaria que a minha vida ia fazer o que tá fazendo agora. Nem imaginaria. Jesus, você lembrou dessa cena? Me lembrei, assim, né, em relação a isso que eu passei. E aí eu disse, Senhor, eu não quero guardar mágoa desse homem, eu não quero guardar rancor nem ódio, porque eu sei que não é ele ali. Ele está sendo usado mesmo pelo inimigo. Era o bicho, minha filha, era o bicho. E aí, quando o Senhor me libertou, Aguenta aí, Paula. Não Sim. esqueça, não. Viu? Esse negócio que você falou agora, eu não quero guardar. Tava pensando essa semana que... Porque, como eu disse, eu não nasci no evangelho. O mundo ensina a odiar quem não, não gostou de você. É pra querer o mal dela mesmo, né? Que se lasque. Então, eu era uma pessoa vingativa... Pensava em matar, torturar, fazer tudo eu queria vingança. Se pisasse no meu dedo, eu queria vingança. Sim. Então, foi um trabalho, quando eu entrei no evangelho, que como eu disse, fiquei 1 ano, ainda foi pouco tempo, né, que eu fiquei 1 ano ainda, no outro ano eu já descobri que se eu não perdoasse, Deus não ia me perdoar. Então, eu entendi que eu precisava do perdão. Mas eu lembro que eu não queria perdoar. Não é que... Eu queria ficar com aquilo. E você disse, eu não quero. Você disse a Deus que eu não quero ficar com esse sentimento, né? Sim. Então a maioria das pessoas, elas não querem se livrar, não. Porque eu era assim, eu quero odiar. Isso aí também se mistura com a ira. Você tem que estudar a ira para você estudar dentro de você e você jogar essa parte da ira. É uma ira que tem dentro da gente. Que eu sabia. Eu achava que eu não tinha ira, eu tenho. E aí a gente tem que saber lidar com a ira. Tem uma passagem também na Bíblia que diz que se você irais, mas não pecais. Eu disse, o quê? Irar, mas não pecar? Eu posso me irritar, mas eu não posso pecar. No caso, eu não posso agredir meu irmão. Não posso bater, desejo de... Não, é coisa simples, assim, num devocional que a gente... chegou pra você, não é nenhuma leitura difícil, não, Rosa. Você vê como é incrível, só aqueles 5 minutos de devocional com Deus. Você lê aquilo ali, você ora, você medita e Deus te enche de uma fonte inesgotável. Aí você vai lá buscando e você vai entender. Tem pessoas que não querem. Por que não querem? Porque elas querem continuar com raiva daquela pessoa porque acham que é o certo. Se ela fizer... Eu tô falando dentro da igreja, entendeu? Também. Que a gente fica assim, como assim? Você não tá na igreja há não sei quantos mais anos que eu, né? Como assim? No mundo, sim, é assim. Sim. Não, por que eu vou ter que perdoar? Eu tenho que odiar mesmo, eu quero o mal dela mesmo, entendeu? Tá repreendido em nome de Jesus. Isso aí já é uma seta do maligno que tá preso nela. E é tipo uma libertação, oração de libertação. No caso, a igreja tem que se mobilizar, todo mundo tem que se mobilizar. Lá no mundo, sim. Eles não têm o conhecimento, como eu não tive, né? Sim. Mas assim que eu entrei na igreja, só foi 1 ano. Eu lembro muito bem, 1 ano. No outro ano, eu já não tava mais com aquilo. Graças a Deus. Só faltava outras coisas. Tipo, você falou da ira. Eu tenho isso aí muito. Então, eu tinha aquela raiva e queria que a pessoa pagasse mesmo. Aí, quando Deus me mostrou que eu tinha defeito, que eu precisava de perdão, né? Aí ele foi me mostrando, me lembrando. Aí eu chorando. Digo, então, não tem coisa que me façam que eu não... Que você não ligue, né? Pronto. Nada pra mim. Porque eu preciso perdão de Deus, por que eu não vou perdoar? Pra mim não fez nada. Amém, glória a Deus. Então, é a mesma sensação quando eu vejo o pai dos meninos. Eu tenho sim, assim, o sentimento de lembrar que eu sofri com aquela pessoa. Eu sofri, passei muita necessidade, passei, como disse, agressões. Claro, né? É muito triste, é um sentimento de tristeza. Né? E aí eu não guardei rancor dele nem nada. Meu marido até disse assim, ficou um pouco chateado, né, em relação a isso. Mas Deus sabe como Deus faz. Deus é maravilhoso. Deus pega e afasta aquilo que não vem te agregar em nada. No caso, na educação dos meninos, ele não faz parte da educação dos meninos de jeito nenhum. Porque ele fez um momento, quando minha filha Yasmin nasceu, ele fez que eu fosse no conselho tutelar porque eles queriam ver os meninos.
Pronto, foi lá no Conselho Tutelar. Depois foi para o fórum. Ele fez isso. Ele queria dar um ar de superior, né? Aí a gente foi. E aí meu marido, totalmente, né, zangado com isso. Graças a Deus, Deus dá uma pessoa, né, para proteger a outra, né? Porque meu marido, graças a Deus, meu marido é bem protetor pro meu lado, que ele sabe que eu sou o lado sensível da casa, né? Porque ele vê isso em mim. Mas só que aí o Senhor sabe todas as coisas, Deus é maravilhoso. E aí tem os direitos dos meninos, né, da pensão e tudo aquilo. Aí ele foi pro fórum, quando chegou lá, aí eu olhei assim, você sabe, né, que você vai ter que dar os direitos dos meninos, né, financeiramente, né? Ah, eu sei. E ele já estava enrolado com outra moça do João Alves. Que essa moça também pediu perdão pra mim, porque achou que eu que tava, quando eu me separei, ela achava que era eu que ligava pra falar com ele sobre pedir, sobre alguma coisa, né? Se eu quisesse voltar, né? Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Eu dei glória a Deus porque eu me livrei. Se essa pessoa não tem condições nenhuma de ter um relacionamento conviver, não dá pra ser um marido, porque ele não sabe o que é isso. Então, não tem condições nenhuma. E aí eu vi ela, a bichinha grávida de 3 meses. Eu aconselhei, ela disse meio assim, Paulo, eu desejo para aquela pessoa que me fez mal, que chora e lágrima de sangue, mulher, não deseje isso. Tá vendo? Não deseje isso. E olha que eu não tinha me convertido ainda, não tinha me convertido. Só quando Yasmin nasceu, quando foi uns 8 meses, aí que eu aceitei a Jesus. Foi uma caminhada assim bem incrível, por isso que eu disse assim, Deus é tão maravilhoso, que Ele foi me mostrando todas as fases que eu passei na presença dEle, sem saber que Ele estava ali cuidando de mim. Por isso que eu choro na presença do Senhor. Quando eu chego, Pai, estou aqui, que Ele se dá presente, que eu sinto a presença de Deus, aquele poder todo, eu choro que me acaba, porque não tem condições, Rose, não tem condições. É Deus purinho na nossa vida. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Por que eu estou falando aqui agora de livramentos? Tantas situações que Deus nos livra, uma de morrer, fechou a cova, né, antes do tempo, que a gente é frágil, mulher, a gente um sopro morre. E aí vem uma pessoa violenta contra você. Qual é o escape que a gente tem? Então aí ela veio pra mim, aí eu disse, mulher, não faça isso, busque a Cristo. Mesmo assim, sem conhecer a Cristo, eu dizia, busca a Deus, busca a igreja. Ela disse que foi pra igreja também. Porque você falava isso, porque você já tinha aceitado Jesus antes dos 12 anos, não era? Você não tinha... Eu já tinha, eu acho que o Espírito Santo, mas eu não sabia, né, como mover, nem me apresentaram como ir, né? Não lembrava das palavras que você tinha. Agora, quem não tem esse conhecimento é que não tem. Aí eu dizia a ela, mulher, não faça isso não, você tá grávida, lembre-se do seu bebezinho, não guarde rancor, não guarde ódio, não guarde nada não. Aí ela disse o que ela tinha feito com ele, né, que ele tinha traído ela, já tinha arrumado outra mulher, já estava com outra mulher, aí pense. E é tudo isso as crianças envolvidas. Outra vítima. Você foi uma vítima, ela uma vítima. Não, ela já sabia do que ele era. Ela não era vítima, ela foi porque ela quis. Foi? Porque no caso que foi ela que depois que me disse tudo, olha, Paulo, ele traía com não sei quem, não sei quem. Aí se era mesmo, e depois eu nem percebia. E assim, é como Deus faz mesmo, assim, para que a gente não venha criar mais remorsos e traumas, né? E quando ela disse, eu até nem acreditei, eu deixei pra lá. Eu não tinha Cristo ali, mas o Senhor estava me blindando de tanta coisa, Rose, tanta coisa. Se a gente for lembrar agora, é muito triste. Se você fosse dizer, ai, fulano me traiu, misericórdia, eu nunca ia viver. Se eu estou entregando meus fardos a Jesus, eu vou pegar de volta? Não, Senhor, leve meus fardos, tudo aquilo que não me pertence, leve. Aí, quando ela me disse isso, eu disse, eu vou pedir perdão. Aí eu fiquei até emocionada, assim, misericórdia, ela me pedindo perdão. Eu fiquei assustada também, porque ela contou tanta coisa que eu fiquei com medo dela, né? Porque ela pegou faca pra ele, foi uma loucura. Então, eu disse que eu fiquei assim, pensando, Deus, se não for o Senhor na vida daquele homem, ele vai morrer cedo. Porque é muita loucura, é muita loucura. Eu só vivi, acho que a ponta do iceberg, eu acho. Que o resto ainda era maior ainda, porque eu não tinha visto, graças a Deus. E aí os meninos não teve mais contato com ele. Ele entrou na justiça, ganhou a causa de ver eles, mas teria que também arcar financeiramente. Isso. E aí, como ele não tinha responsabilidade nenhuma, saiu, sumiu, nunca mais apareceu. E aí meu marido perguntou, você vai no fórum, da parte, não sei o que. Eu disse, eu não. Já essa outra moça do João Alves foi lá e fez, ele foi até preso e tudo. Eu não fiquei feliz, porque no final sobrou para a mãe dele. E a senhorinha, a mãe dele, eu tive dó, falando assim a verdade, tive dó, que
Ela não tem culpa de nada. E ela já tinha muita responsabilidade com outros netos que ela já tinha com os outros filhos. Meu Deus. É muita destruição, né? Numa família só. Então, aí eu só dizia assim, Senhor, eu vou orar. Eu nem sei como orar, mas eu vou orar, que o Senhor tenha misericórdia desse povo. E o Senhor vai chegar lá. É o que eu falo aos meus filhos hoje em dia. Vocês não teve apoio financeiro do seu pai, nem presencial, mas não guarde rancor dele, não. Isso que eu ia perguntar, não né? guarde Porque... rancor, não guarde ódio. Vocês conhecem a Cristo, vocês sabem. Eu sei que vocês não vão querer conviver, não são obrigados. Eu não vou exigir isso de vocês. E principalmente, ele não pode nem exigir isso de vocês. Mas não crie raiva, não crie ódio. Se quiserem ir visitar, tudo bem, mas assim, é com o pé na frente e outro atrás, porque sabemos que não é confiável, que o inimigo está em todo canto, né? E eu tenho, assim, um receio, né? Como está crescendo aí os casos de envenenamento, essas coisas, né? Está repreendido em nome de Jesus, que essa maldade caia por terra em nome de Jesus, porque você confiar numa pessoa, a pessoa vai lá, lhe dá um prato de comida, lhe envenenar. Aí eu fico até assustada um pouco, né? Se esse pai deles tiver as características que está ali em Timóteo 3, eles têm que se afastar. Mas então, por isso que eu disse a você, essas características, Deus é maravilhoso, até nisso o Senhor vai cuidando, porque as minhas orações é só assim, Senhor, cuide dos meus filhos, proteja de todo o mal, mas quando for necessário, use eles para tua honra e tua glória. Sim, agora conviver com esse tipo de gente vai fazer mal pra gente, perdoar, orar, mas não conviver. E aí eu falei, ensinei a eles e ensino sempre. Eu creio que um dia vai chegar nessa hora que ele vai sim se manifestar, procurar eles, que eu creio assim que Deus pode fazer obra no coração de quem ele quiser. E se a gente ora, o Espírito Santo vai lá e converte, né? E eu vejo testemunho assim ao redor da família deles, que um rapaz que bebia bastante, um primo dele, se converteu. Glória a Deus por isso, e virou pastor, amém, e tem um contato até com a mãe dele, e ela falando, olha, Ted se converteu, isso e aquilo, eu não imaginaria, uma pessoa que era alcoólatra, né, então, mas graças a Deus, Deus converteu o coração dele, e ele tá fazendo a obra do Senhor, e o perdão sempre tá ali, aí. O Senhor perdoou ele, o Senhor redimiu ele, e agora ele vai fazer o quê? Vai ensinar a família dele como fazer isso também, até que alcance cada um da família. Porque Deus não se agrada não, Rose, da morte do ímpio, não. Eu creio assim, Deus não se agrada. Então, se a gente conhecer a Bíblia, que a gente tira esse sentimento todinho. Sim, mas só que fica triste, né? Porque a pessoa é oferecido várias vezes Deus. Deus sempre tá batendo na sua porta, sempre tá te chamando para perto, mas a pessoa não quer. Tem isso aí, que é que é a cegueira espiritual, que chama. E aí, quando tem uma pessoa da família que começa a orar, começa a interceder, a pessoa abre a visão. Glória a Deus por isso. Mas tem umas que são ruins mesmo, difícil de coisar. O coração duro. Foi até na palavra ontem, no culto. O irmão Rocha pregou e falou, né, da caminhada. Começa ruim, mas tem que terminar bem. Aí ele falou umas 3 fases da caminhada. Começa ruim, termina ruim, né? Que eu acho que é essa parte aí, que a pessoa começou ruim, longe de Deus, mas Deus foi apresentado, a pessoa não quis de jeito nenhum, aí termina ruim, porque a pessoa vai pro inferno. E aí chega essa parte assim, começou ruim, como a gente assim, que não tinha conhecimento do Evangelho. Aí tá começando bem, porque a gente tá caminhando o quê? Para uma caminhada com Cristo Jesus até que ele venha, para mim, para você, até que ele venha para nos buscar. E aí tem essa caminhada também, que começa bem e termina bem. Glória a Deus por isso. Né? Que é quem nasce no Evangelho, né? Eu lembro de mim antes, que antes eu não tinha um entendimento. Eu lia então, é a cegueira espiritual. E de uma hora para outra, o Senhor assim despertou a luz. A luz chegou na sua visão. Eu digo, por que eu não entendi antes? Por quê? Será que alguém estava orando por mim? Foi por isso que agora, assim, as escamas caíram? Ou não sei. Foi você também que comentou uma vez aqui que eu descobri que foi uma pessoa que orou por você. Ou você que queria saber quem foi que orou por você? Não, uma pessoa comentou. Minha prima, que ela a história dela conheceu Jesus por causa uma traição, foi uma traição. Aí foi para a igreja dessa menina e tal, e ficou nessa igreja e tal. E depois ela disse que a professora dela orava por ela. Orava por ela. Aí eu disse, meu Deus, será que tem alguém que orava por mim? Não Sim, sei. com certeza. Aquelas pessoas mais próximas de você.
E o Senhor sempre direciona Olha, pessoas que não pode conhecemos ser para assim. estar orando por a gente, mesmo Pronto, se a gente não nós saber. não somos crentes, Sim. a gente vê a pessoa na rua. Pronto, eu tô falando uma experiência minha. Sim. Tem pessoas que eu tô lembrando agora que ontem mesmo eu tava indo trabalhar e vi uma pessoa passando e chega a dói o coração, meu Deus. Sim. Eu disse, Senhor, chega ali, né? Então, sobre ali, isso né? mesmo. A gente vê a pessoa na situação que ela está. Sim. E começa a interceder por ela. Por Mas ela. às vezes nem conhece. Eu conheço Sim. aquele rapaz que eu vi ontem e tal. Mas tem vezes que eu vejo pessoas que eu não conheço na rua. Tipo, E pede misericórdia para aquela pessoa. Isso, então deve ser isso. É sobre isso. O Espírito Santo de Deus, né? Que pede. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus fala aqui também, né? Pra gente orar pelos nossos inimigos. Quem é o inimigo de Deus? São todos aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então a gente ora por eles. E eu aprendi uma coisa com Paula do outro vídeo, que diz que não gosta de chamar de desobediente, não gosta de chamar de marginais. Sim. Chama de desobedientes. Sim. Eu digo, nossa, né? É isso aí. As pessoas que fazem o mal, né? Que fazem o mal são desobedientes a Deus. Então, afastado e muito afastado de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus te der essa vontade de estar orando por aqueles, né, que você não conhece, ou que você conhece, que é o mais difícil, né? Que é o da nossa casa, a nossa parentela. Você, firme e forte, irmã. Vai orando ali, que quando for mais tarde, o Senhor tá mandando um recado. Olha, fulano se converteu. E é uma felicidade, é uma alegria. Nosso coração chega saltita, assim, é tão feliz que a gente fica. Porque, assim, quando a gente começa a orar pela nossa família, a gente vê o agir do Senhor ali naquele local, que a gente acha que não tem solução, que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. E quando você vê a conversão, eu digo por isso, pelo meu pai, que era alcoólatra, o Senhor constrangeu ele voltou para os caminhos do Senhor. Eu vejo na vida da minha mãe, na minha vida, na vida do meu marido, eu vejo na vida de todo mundo assim, que diz que saiu, né, do mar. Saiu do mar, não, saiu do pecado, né? Saiu da lama e foi para onde? Para os braços do Pai, para a luz, caminhar junto com Jesus, totalmente diferente do que a gente imagina. Porque tem gente que acha que é sobre religião, não é sobre religião, é sobre Jesus. Quem era Jesus? Para que Jesus veio? Por que Jesus morreu por nós? É sobre isso. Aí o povo fica sem entender, mas eu não mandei ele morrer por mim. Eu não preciso dele. Para que ele morreu por mim? Não sei o quê. Você já ouviu isso? Aqueles ateus. Sim. E aí você fica triste. Por isso que tem que ter um treinamento da palavra, para que quando você for evangelizar, você esteja, né, na comunhão com o Espírito Santo de Deus para ser direcionado. Então, em relação a Jesus, ele pede para que a gente obedeça a sua palavra e faça aquilo que ele pede. E aí, essa parte do perdão mesmo é o que ele pede. Muitas vezes ele fala com Pedro, né? Pedro pergunta, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? Ele, não, 7 vezes 7. E tem uma série... 70. 7 vezes 7. 7 vezes 70. E aí vai dar mais. Aí não tem nem como contar, né? Aí você tem que perdoar tudo sempre. E aí tem uma série que se chama The Chosen, o Escolhido. Nessa série, você lê a Bíblia, aí você vai ler a série, você vê Jesus ali tão simplesinho, né? Porque as pessoas acham que Jesus não caminhava, não comia, não falava. E você vai ver ali a série baseada, não é ditada pela Bíblia. O rapaz explicou, o autor explicou que não quis fazer semelhante à Bíblia, ele disse que é só baseada, mas não é semelhante à Bíblia. Ele não disse que ali ele está escrevendo a Bíblia, entendeu? Eu achei muito legal dele na sinceridade, que não tem coisas que tinha na Bíblia que tem lá, porque não tem como ele descobrir, que foi muitos anos atrás. Mas é uma coisa tão simples, Rose. É como a gente está aqui, eu e você. Jesus está aqui. A gente não está vendo, mas a gente está sentindo, porque através da nossa vida a gente sabe que a gente tem um relacionamento espiritual com Deus, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e é isso que ele quer que a gente tenha. Mas tem pessoas que duvidam da palavra e blasfemam, né? Blasfemam forte sobre o Espírito Santo de Deus, não acredita. E a gente sabe que esses, né, não verão a glória de Deus. E tem aqueles também que ficam, como eu falei, com máscara, né? Tá até no evangelho, mas não tá firmado na palavra, porque como você disse, faz bico para aquilo que Deus já pediu que faça, né? E às vezes o pedido de Deus é simples, é porque a gente somos medrosos e temos, como meu pastor disse, somos medrosos.
E não fazemos, às vezes, a vontade de Deus porque a gente acha que não tem nada a ver. Você falou isso de orar por uma pessoa e agora, glória a Deus, ela aceitou Jesus no Gessel lá de casa. A mãe aceitou, que eu nem imaginaria, que é outro testemunho maravilhoso, que é minha xará também, Paula Almeida. E a filha dela aceitou. Só que 4 ou foi 5 anos atrás, eu via essa filha dela passando lá na rua e falava assim, meu Deus, eu queria ter uma oportunidade um dia de falar de Jesus para ela. 4 anos atrás. Ou mais, por aí. E eu falava assim, é para a família toda. Aí eu falava assim, mas é porque Deus direciona mesmo você para orar pelaquela pessoa, mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que a pessoa nunca vai saber. Mas um dia, assim, o Espírito Santo, né, toca na gente e a gente ora. E vai lá. E eu, Senhor, que um dia essa menina não aceitou Jesus um dia desse. E quando ela falou, a mãe já se batizou, glória a Deus, Paula já se batizou e está na caminhada, né, do evangelismo, assim, de estar ensinando, direcionando a ela a palavra de Deus. E tudo que ela vem buscar baseado em Deus. Eu acho muito lindo isso nela, mesmo cansada, sobrecarregada, ela tá lá com a filhinha dela, com a família toda, buscando a Cristo. E aí, quando a filha dela, no Gessel, a gente pediu para separar um versículo, e aí tava lá naquele momento de comunhão no Gessel, e aí ela falou o versículo dela, quando terminou, disse assim, e é por isso que eu quero aceitar Jesus Cristo hoje. Aí eu olhei pra Paula assim, Paula olhou pra mim, olhou pra ela, é o quê? Aí eu quero aceitar Jesus. Aí Paula chorava de um lado e eu ficava toda feliz assim, impactada, e meu coração dizia bem assim, Jesus dizia bem assim pra mim, tá vendo? Era o tempo dela. Por quê? Porque a gente ficava orando, a gente fica falando, e ela já lia a palavra, é uma coisa tão bonita, só faltava essa decisão dela, né? Assim, eu quero Jesus, eu quero me batizar, eu quero entrar na igreja. Por quê? Também a gente falou isso, porque ela é jovem. E para o inferno não se agrada nisso, né? Você está tirando uma jovem do meio daquilo que não pertence mais a ela. Agora ela faz parte do reino de Deus. E aí foi tão lindo. Precisar de muita ajuda. E aí tá no primeiro amor. E é uma felicidade. E toda a igreja feliz por isso. E assim, eu fico bastante feliz. E eu creio que nesse Gessel, acho que tem o quê? Eu nem sei quem é, mas também tô feliz, 4 anos. É uma alma. Sim. Saiu de lá de onde eu vim, né? Aí você mais tarde, daqui uns 3, 4 anos, ela também vai estar na caminhada com Cristo, ela vai dar o testemunho dela também. E aí você vai ver também, assim, o agir de Deus é maravilhoso, o agir de Deus. As pessoas dizem assim, não vejo, todo mundo fala, Jesus está voltando, eu não vejo essas coisas, porque você não despertou. Agora faça uma oração e espere para você ver se Deus não vai dar a resposta que você tanto busca. Principalmente pro seu coração. Que tem muita gente que diz assim, eu não consigo meditar na palavra porque eu não tenho sabedoria, mas você tem que continuar. Tem que ser resiliente, uma palavra resiliente, que eu nunca sabia o que significaria. É persistir. Eu também falava, eu não consigo. Tem que persistir falando que não consegue. Aí você profetiza com a sua boca. E como a palavra tem poder, até descobrir isso, né? Que as palavras têm poder. E aí, se você, como do perdão mesmo. Se você dizer, eu não consigo perdoar fulano de tal, eu odeio fulano de tal. Irmã, não fala assim, não. Fala assim, eu preciso perdoar fulano de tal. Senhor, me ajude. Até você conseguir, como você falou pra mim lá fora. E eu não conseguia falar o nome dessa pessoa, que eu tinha ranço. Mas quando eu consegui, eu liberei o perdão e já não tenho mais ranço. E aí, amém. Glória a Deus por isso. E assim... Alguém te ensinou assim ou você que... Porque no meu caso me disseram, Rose, fale o nome da pessoa. Eu não me lembro se foi assim. Fale o nome da pessoa. Aí eu olhava pra cara da pessoa assim, não vai dar certo. E a pessoa... Rose, ficava rindo assim de mim, fale o nome da pessoa, quando estiver orando, peça assim, e fale o nome. Ela frisou bem isso, peça assim, e fale o nome da pessoa. Eu digo, eu não vou conseguir falar o nome, não vou. Mas quando eu tomei a decisão, aí cheguei lá, comecei, aí, e agora saiu o nome, porque não saía. Mas assim que a primeira vez saiu o nome, aí de novo, daqui a pouco a leveza, e amém, choro, glória a Deus. E o choro, meu Deus, é verdade, né? E é isso, aí depois que a gente tem todas essas emoções, quer passar, quer, né? Que as compartilhar. Então, e aí que é possível, com Deus tudo é possível, com Deus é tudo possível. Ver a pessoa assim, digo, meu Deus, aquela tristeza, porque ainda tá nesse peso, né? Sim. Ainda tá nesse peso. Nessa situação. Assim? E também tem essas palavras todas aqui, que traz conforme
aos traumas da nossa vida. Já se passaram que, 1 hora. A gente tem quantos minutos ainda? 20? 25. Aí, aqui fala ansiedade, trauma, culpa, decepção, desânimo, rejeição, medo, insegurança, complexo de inferioridade. Vixe, não chegou essa parte ainda não, que eu acho que eu tenho muito. Depressão, tem, né? Ira, né? A ira que a gente estava falando. Aflição, insatisfação, conflito, a queda espiritual, né? Confusão e solidão. A solidão também, eu estava passando bastante por isso, solidão, mas Deus sabe todas as coisas e traz pessoas como você, né, pra gente compartilhar a palavra, porque como a gente tá cheia da palavra, a gente fica até triste, né, desanimado, que não tem com quem compartilhar, porque dentro de casa nem todo mundo tem tempo, né, o convívio familiar, né, como eu sou dona de casa, é assim, um vai pra escola, outro vai... Aí eu só tenho a minha mãe, e minha mãe, assim, é um pouco conhecimento que ela tem, é só de ouvir, e aí não tem como compartilhar da forma que eu gostaria, né, de estar falando, de estar ditando os versículos, até ler os versículos para ela, ler as coisas. Só que aí é mais assim, é criar assim, compartilhar mais pessoalmente, como uma amizade mesmo. Aí a cura pela palavra. A palavra de Deus pode curar os males que afligem o seu coração. Pode? Marcelo Aguiar. Pode. E aqui então, tem, esse é o livro que a a gente irmã tá no grupo da mentoria, né? Tá fazendo a mentoria. E que ela falou lá, né, sobre o perdão, que muita gente lá comentou no grupo quando terminou, né, a live. E falou, irmã Esther, teve uma ocasião que eu não consigo perdoar essa pessoa. Aí ela foi lá e mandou esse áudio, né, que foi impactante para mim, que eu fiquei pensando, assim, meu Deus, se eu souber de alguém que tem alguma condição assim, eu tenho que falar para essa pessoa, para que ela venha perdoar. Ela disse assim, irmão, você que diz que é seguidor de Cristo, lavado, remido no sangue do Senhor, se você não souber liberar o perdão, você não é não, de Cristo não. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, que impactante. Por quê? Porque é pecado. Continua sendo pecado, não é porque você... porque o irmão me feriu, mas foi culpa dele, eu ainda tenho que ir lá pedir perdão a ele, que ele me feriu, e eu ainda tenho que ir lá pedir perdão a ele. Aí o Senhor vem, né, com sua palavra, você tem que ir lá pedir perdão e liberar o perdão também. Se você está pedindo perdão, você também está liberando perdão, para que você não tenha mais nada contra aquela pessoa. E o rancor e o ódio é um veneno que entra na nossa veia sem a gente perceber. E acaba trazendo o que? Doenças, né? Para nossa alma, para o nosso espírito e para nossa carne. E muita gente já falou sobre isso e os cientistas já provaram que se a pessoa não perdoar, a pessoa vai ocasionar várias situações na vida que não vai prosseguir, não vai prosseguir. Esse no livro mesmo, falando sobre José, se ele tivesse guardado um rancor, ficasse magoado, guardando tudo aquilo que aconteceu de ruim com ele, nunca ele teria sido governador do Egito. Nunca, não teria capacidade. Porque seria o quê? Bloqueado pelas emoções, todo tipo de pessoas que viessem contra ele. Ele ia ficar fragilizado, assustado. Não, ele foi um homem forte na presença de Deus. Ele fugiu do pecado, né? Que quando aquela mulher foi tentar seduzir ele, né? Essa parte ele obedeceu a Deus e fez o quê? E fugiu. Mesmo assim, ele foi o quê? Foi preso. Foi justamente preso, mas era necessário isso e é necessário para a gente também. E aqui esse livro é muito impactante. Quem tiver interesse, né? A gente vai estar botando um link em nosso status. E aí, se você quiser participar da mentoria, vai ser segunda-feira. Tá em qual estudo, assim? As pessoas ainda podem entrar no grupo, pode, né? Porque o assunto é impactante, é para a vida toda, minha filha. Esse livro aqui é para a vida toda. No caso, quem estiver assistindo e quiser entrar nesse grupo, que ainda está tendo a mentoria sobre o perdão, eu tô nele. Olha, sabe aquela pessoa que... eu já sei disso. Sim. Eu já sei disso. Para que estudar mais isso? Tem gente que é assim. Sim. Em certos momentos também eu já pensei assim, que já estava pronta, já tinha, né? Isso aí já, pra mim, né? Aí vem a primeira onda e você viu que não tava. A pessoa quando diz assim que já tá pronta, aí quando vem a primeira onda, não tá. Pronto, então, não tá pronta. Aí no caso, eu poderia dizer, perdão, pra mim isso aí eu já sei, né? Já liberei, já sei que tem que liberar, pra que eu entrar? Mas eu entrei e muitas coisas que tá muitas coisas que tá vindo no estudo,
Eu só tô dizendo aí eu fico alegre, tá? É isso aí, né? Tô alegre. Eu consegui. É isso aí. Eu já consegui. Mas sempre tem alguma coisinha, menina. No final, ela sempre bota uma coisinha. Alguma coisinha que eu digo, nossa. Misericórdia. Né? Tô aprendendo agora, que legal, né? É porque a Bíblia é assim, né? O dicionário da Bíblia nunca sabe tudo. Você pode terminar de ler ela toda, mas aí quando você for ler novamente já é outra forma de pensamento. Deus, você não tem detalhes que você não vai pegar. Não, ela é grande, a Bíblia é grande. Mais algo, sempre tem algo para tem algo novo, tem algo novo. Sempre. Então, tudo que fala de perdão, eu tô ali dentro, os grupos, né? Eu chego 8 horas, né? Quando eu chego já 8h10, 8h15, aí às vezes eu esqueço, mas às vezes eu vou entrar já 8h30, às vezes quando lá no trabalho... Também tem áudio também no YouTube, a leitura, aí você pode ouvir também, que também é a mesma coisa, mastigando, no sofá, fico sentado no sofá só. Porque se você tiver... Se você tiver dúvida, você escreve lá, ela pode tirar sua dúvida em relação a algum assunto, porque esses assuntos aqui é o que está pegando mais o ser humano, e principalmente as pessoas que são cristãs, né, assim, no sentido, assim, a gente não entende muito, assim, decepções, para mim, decepção é quando a pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, e você tem que aprender a lidar com isso, o não, né? O não da pessoa e pronto. Mas não, tem mais coisas sobre essa palavra, decepção. E o massa é que a professora do estudo, né? Ela conta da experiência dela. E eu fico assim, meu Deus, quando ela manda os áudios explicando que ela já passou por isso. Sim. E agora, digo, nossa... Porque já, né, crente desde berço ela, sim, né? Sim. Então a gente sempre tem que estar buscando mais e mais. Não pode dizer, isso aqui já sei. Já tô pronta. Não, aí vem a primeira onda e você é esmagado, no sentido assim, eu tava pronta, mas eu não tava esperando. Mas, meu filho, essa vida de cristão é só para quem tem, é para poucos, né? Porque é muita loucura, né? Que a gente vê assim, meu Deus, como é que as pessoas conseguem viver uma vida de cristão 100% aprovado do Senhor? 100% a gente está sendo aprovado, né? A gente está buscando a perfeição. Mas quando chegar ao 100% mesmo, a gente é recolhido. Porque se a gente já está perfeito, o Senhor vai nos recolher. Aí até nisso aí, uma vez eu prestei atenção. Eu disse, graças a Deus, Senhor. Eu achava que eu já estava perfeita, mas significa que eu não estou perfeita. Porque significa que o Senhor ainda vai me usar muito aqui nessa terra para evangelizar até, quem sabe, os meus futuros netos, a nova geração que está por vir. Porque vai ser o mais desafiador, vai ser essa geração que está por vir, né? Porque diz que as últimas gerações... que vai se perder muita coisa do evangelho, porque já está mudando, né, o sistema da igreja, né, porque está agora tudo girando em torno à tecnologia, e como eu falei a você, as pessoas não estão mais se movimentando, aí a igreja, caminhando para aí a igreja, já tem a igreja dentro de casa, aperta o botãozinho, assiste uma pregação, já sei, já vivi isso, mas só que o corpo de Cristo tem que estar em movimento, né, por isso que tem missionários, por isso que tem igrejas itinerantes, né, que o pastor vem aí já muda, aí você vai ter que mudar conforme o pastor né, porque eu passei um sufoco assim, quando trocou de pastor, porque o meu primeiro pastor já era mais calmo, só que o segundo já não era tanto, e ele sempre vinha com uns versículos pra gente completar. Rapaz, eu sofri, viu? Eita. Aí lá vai eu, não, vou me derramar na palavra. Porque se ele quer que ele quer. Aí eu disse, aí eu entendi. Depois eu até pedi perdão. Ele disse, pastor, no começo eu não gostava muito do senhor, não. Mas agora o senhor me perdoa. Aí ele disse, perdoa sim. Mas no começo, quem pastor. Era esse? Esse é o Enoque que tá. Enoque agora, né? Ele fala rápido e quer que a gente acompanhe e complete o versículo. E o outro não fazia isso. Tá vendo? Aí eu disse, agora eu entendi porque é que. O outro era Aldo ou era? Era Aldo. Então, né? E aí é porque ele falava, ele explicava mais devagar. Ele sabia que a gente não sabia os versículos, não pedia para completar, né? E esse não, esse pede pra gente completar. Aí esse já vem da casa dele, né? Porque a família toda sabe completar o que ele fala. E eu acho isso muito bonito, né? Porque eu acho bonito porque a gente pega pra nossa família, começa o culto no lar, começa a buscar a palavra. E aí, quando eu não sei, eu fico até impressionada, meus filhos falam. Aí eu achando que ninguém tava me ouvindo, né? E eles ouvem, graças a Deus, tá sendo plantada. Assim, eu entendo que cada um é para ensino de alguma coisa, a gente fica focado em reclamar, não tá acostumada
acostumado Sim, com o sim. outro, aí fica focado, ficar reclamando do modo que esse tá, você não vai aprender nada. Nada, Né? E a maioria das igrejas é assim, quando sai um pastor que entra outro, as igrejas vazias porque não se adapta a esse, Sim. porque começa a dizer que Aí começa a guerra espiritual das setas do inimigo, né? mas cada um é para aprendizado de algo, você tem que ficar ali, focado. Cada um tem o que Aquilo, oferecer, eu creio tá assim, vendo? né? Cada um é uma Testemunho produção diferente. lindo de troca de pastor, que aí você foi É. derramar na barra para poder Pra acompanhar, acompanhar ele. Aí, tá vendo? É o que eu penso. E aí eu até me Cada identifiquei um um é pouco, pra- eu até me identifiquei um pouco com ele, porque quando eu entendi que quando ele jogava os versículos, ele também esquecia, para que a gente lembrasse a ele como era, entendeu? Olha. Aí eu disse, olha, por isso que o senhor faz isso, né? Aí ele olhou Tá para mim vendo? assim, aí ele fez, não, rapaz, não. Ele tem umas deixas dele que é engraçada. vendo? Deixa Deus te usar, sem miséria. Uhum. E a gente vai aprendendo, né? Conforme os Tem que líderes, né? aproveitar enquanto ele tá aí, porque a O qualquer líderes, momento, né, não sabe É, quando. no ano Aí que vem outro vem- pra ensinar mais algo. Pra No ano que dar um vem, rebanho. no final do ano que vem. Já sabe? Que ele... Não, no ano que vem, aí troca. Parece que agora é de 2 anos, porque mudou Olha, tá vendo? é a lei da igreja, né? Que tem um livrinho, que é uma lei da igreja que tem, que ele tem um nomezinho, só que eu não tô lembrada agora. Eu até ia trazer o livro, mas esqueci. E aí ele vai mudar agora de 2 em 2 anos. Que Aldo ficou 6 anos aqui na do 3. Só que quando eu entrei ainda tinha um pastor Domingos, parece. Só que ele era aspirante ainda, pastor. Porque ainda a gente, no caso, a igreja da gente tem escola para missões e tem escola para pastores. Tipo uma faculdade, né? De teologia. Só que agora eu não sei como ficou o sistema, porque parece que agora é online e é tudo num canto só. Porque a igreja é grande, Fiquei entendeu? maravilhada agora com esse testemunho, porque como eu digo pra todo mundo, minha gente, cada um que entra ali é para ensino de algo. Porque Sim. eu lembro que na igreja que eu tava, Novo Horizonte 2, quando saiu um pastor, menino, o povo falava bem assim, que só falava da vida dele. O pastor, quando sobe no púlpito, não prega, só fica falando da vida dele, dando testemunho de tudo Sim, que ele sim, viveu. sim. Então, o povo acostumada com um anterior que só pregava a palavra, então a pessoa quer que seja conforme eles querem, né? Sim. Mas não, é entender que ali cada um Deus está mandando para ensinar algo. Eu gostava do testemunho dele, claro que era sempre repetitivo às vezes, né? Sim. Tudo, mas na minha mente é assim, ele vai sair. Quando sair, o outro que vier para ensinar mais alguma coisa. Mais Então, uma coisa eu vou, diferente, é. Eu vou escutar, porque para algo é. Sim. Não é em vão nada. Para algum propósito é. Então eu tenho que prestar atenção. Tem que prestar atenção no que está saindo da boca dele. E sempre, mais tarde, a gente vai lembrar. Digo, olha, tá vendo? É, porque é uma questão de vida com Deus, né? E lá o dilema da igreja é metodista wesleyana, não é baseado no escritor, né? Porque as pessoas acham que é sobre o pregador, metodista, né? Esqueci, fugiu o nome dele. John Wesley. Não é sobre John Wesley. Não é. É sobre o que ele praticava, que no caso é o que ele escrevia. E como o símbolo é o coração abrasado, é tipo, o coração tem que queimar por Jesus, teu coração tem que queimar. Porque ele falava nas pregações dele, se ele não sentisse um fervor, então jogue suas pregações no lixo, porque não tá agradando a Deus. Se não sentiu o fervor, né, da palavra de Deus. E ele foi um dos caras muito louco, que ele pregava, se tivesse tudo calmo, ele dizia que tinha alguma coisa de errado. Porque quando vinha uma pedra, alguma coisa, aí ele entendia, agora eu tô pregando certo. Entendeu? Porque tem que ter uma perseguição, tem que ter tem que ter uma coisa, né? Pois, né, Que o inimigo não se agrade, né? Para quem venha desanimar a gente. As igrejas tá assim. Se o pastor que entrou é novo, começa a falar. Se o pastor é muito velho, começa a falar. Se não prega, começa a falar. Se prega, começa a falar. Se não conta testemunho, fala de tudo. Parece o mundo lá fora, que tudo reclama, Por isso que a gente tem que se espelhar em Jesus, esperar com mansidão, pacificação. O povo sabe o que significa pacificação? Ser pacificador. Você tem que estar ali na paz do Senhor, sem querer arrumar briga com ninguém. Você tem que arrumar paz com todos. É paz com todos. Você vai para a igreja ficar arrumando confusão para quê? É melhor ficar em casa. É melhor se converter em casa. Apesar que a gente tem que começar de casa, né? Que o nosso primeiro ministério é o nosso lar.
Porque tem gente que já vai para a igreja achando que o ministério é lá. Não, o ministério é na sua casa, começa de você e na sua família. Que é ali que tem que começar os frutos. Dali, sim, aí você vai ter testemunho para você compartilhar na sua igreja, para ajudar a sua igreja. E aí tá até no EBD com o ensinamento de dons e ministérios. Porque a gente tem que saber os dons, né, os nossos talentos, para que a gente venha estar compartilhando na igreja aquilo que a gente já aprendeu na nossa casa. Que se você não aprendeu na sua casa, como é que você vai compartilhar na igreja? Se você não teve nenhum testemunho ainda na sua casa, como é que você vai? Tem pessoas que já querem assim, entrou na igreja, já quer cantar, quer louvar, quer... Porque uma vez até ouvi uma moça falando assim, não vou louvar mais não, porque não sei o quê. Aí eu fiquei assim, analisando, ela falando e tudo. Aí eu disse, meu Deus, é nova convertida, a bichinha. Não vai louvar Nem mais sabe, não porque... sabe de nada ainda. Um louvor na igreja, amém, glória a Deus. Mas dentro da sua casa, qual é o exemplo? É o que eu entendeu? faço, Porque a pessoa... Eu sou a louca do louvor. Não, porque a pessoa, um sentido assim, a pessoa, ela tava toda, era nova na fé. Agora eu tô mais sua pregação. Tem que ainda analisar muitas coisas em si, né? O jeito de falar, o jeito de andar, né? Porque você já imaginou levar uma pessoa que ainda dentro de casa xinga aqueles nomes tudo, pra dentro da igreja e acontecer os gafes que acontecem na igreja, de uma pessoa cantar a música do mundo dentro da igreja e ainda brigar com o pastor para cantar essa música dentro da igreja. Meu Deus. Misericórdia. Pensa quantos gafes. Eu lembrei agora de um pastor que entrou na minha igreja, onde eu congregava no Novo Horizonte 2. Aí entrou esse pastor. Esse pastor era assim, na terça-feira ele escolhia um grupo para cantar. Sim. Para louvar, né? Sim. São tipo das crianças, dos adolescentes, da mocidade, os varões e as senhoras. 5 grupos, né? Que cantam. Esse pastor não, ele escolhia 1 ou 2, não lembro. 1 ou era 2 grupos para cantar na terça do culto de doutrina. Sim. Que era 1 hora de culto de doutrina, e para ter esse momento de culto de doutrina, ele só escolhia 2 para diminuir, para não tomar para não conta. ficar muito tempo. Então ele já dizia, terça-feira que vem vai ser as crianças e os varões. Pronto. Aí eu, choque. Aí a irmã do grupo das senhoras, na rua, para lá e para cá, aí eu vi a outra perguntando, vai pra igreja não, é? Aí ela, pra quê? Se a senhora não vai louvar? Oi? Não vai pra igreja porque a senhora não vai louvar hoje, então só vai pra igreja pra louvar? Porque eu vou pra igreja pra ouvir a palavra, né? A mensagem principal é pra ouvir, pra, sei lá, pra ter... E cultuar, né? Levar seu culto de adoração ao Senhor. O povo também tá se perdendo nisso, né? Não tá mais cultuando, tá parecendo teatro. Você senta lá e espera o espetáculo. Pronto. Né? Tá Então, triste isso. Isso é obrigação de quem ensinar, porque... No começo da minha conversão era isso, eu ia pra assistir o culto. Sim. E era isso que não vai assistir o culto não vai assistir o culto não. Sim. De uns anos pra cá é que vem falando de que tem que cultuar, que o culto é assim, que o culto começa em casa. Sim. De uns anos pra cá, mas no meu começo não teve isso não. Vem assistir o culto. Então eu chegava lá e assistia o culto. Assistia aos grupos louvarem, depois escutava o pastor pregar e assistia. E assistia o culto, né? E aprendendo ali, né? Porque as palavras teriam que ser direcionadas já para isso, né? Para você aprender, buscar Cristo, né? A parte né? melhor que eu achava era da pregação, porque eu prestava atenção. E o que é que eu prestava atenção? Na hora que estava a palavra, sempre era uma palavra que na minha adolescência eu lia e não tinha entendimento. Sim. Quando eu era adolescente, que eu tinha um Novo Testamento azulzinho. Aí eu lia, só que eu não tinha entendimento. E quando eu aceitei Jesus, aí Deus botava as palavras que eu tinha lido na boca do pregador e eu ficava assim. Aí era aquilo que me prendia na igreja. Sim, porque você é Maria. Tava buscando Cristo na palavra do que o irmão trazia. Quando ele explicava uma coisa que eu não tinha entendido, aí eu ficava assim, feliz, ninguém entendia. Eu ficava assim, que eu ficava rindo à toa, né? Eu pensava que o povo tava olhando e me chamando de doida. Aí eu digo... Nossa, que lindo. Você entendeu o que estava escrito, que você leu há muito tempo. Então, foi isso que me prendeu na igreja. Amém, palavra, glória a Deus, né? sobre isso aí. E quando essa irmã disse fazer o quê? Que a senhora não vai louvar, eu digo, oi? Então, isso aí ela não entendeu, né? Qual é o propósito da igreja, né? É pra gente adorar o Senhor. A gente vai para prestar culto, né? Não, adorar a Deus. Eu não esqueço dessa frase, não. Pra quê? Porque a senhora não vai louvar hoje. Então, só ia pra igreja porque é para ter o momento dela lá, de fazer a parte dela, né? ela na igreja era ir para louvar.
Sim, né? ela acha Isso, né? assim. É como se assim, a gente estivesse devendo alguma coisa a Deus, e quando a gente produzia alguma coisa na igreja, significava que ele ficava feliz e nos recompensava, né? Mas é pela graça, né? Quando a gente não entender que é pela graça, a gente se frustra. Vai se frustrar, irmã, a gente se frustra. E em relação à igreja mesmo, faça com amor. A igreja é uma família, faça com carinho. de todo mundo, né? É. Que tem briga, Então, os irmãos brigam, sim, quer se pegar. sim. Mas depois, no final, né, o pai vem e apacenta, manda, né? Aquilo que está escrito, a gente tem que voltar para as escrituras para entender aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Não é sobre cargos, não é sobre quem canta, não é sobre quem ora melhor. É sobre Cristo. A gente vai para buscar a Cristo e cultuar e dar o nossa adoração. Agora a gente vai ter o aniversário da igreja, dia 14 de dezembro. O pastor disse que o anjo da igreja pediu que a gente fosse como oferta. Oferta, nós fomos como oferta. No caso, a gente já tem que ir cheio do Espírito Santo para ofertar a Deus o nosso louvor. Então, caso, já veio assim. Você veio na igreja, depois Deus falou que você tem que perdoar seu irmão, né? Sim. Você não tem entendimento, né? Aí seu irmão, seu padre... Meu pai, meu ex-marido. Seu ex-marido. Alguma picuinha na igreja? Sim, já aconteceu, mas graças a Deus está bem direcionado, Uma né? vez, duas o vezes, Senhor, 3 vezes? Não, eu achei que eu estava fazendo coisa errada, mas graças a Deus o Senhor me mostrou que não. Porque eu estava evangelizando uma pessoa, e aí a pessoa se irmou do nada e quis, né, atrapalhar aquilo que o Senhor já estava fazendo na minha casa sobre o Gessel, mas graças a Deus não aconteceu nada, e para honra e glória do Senhor a pessoa continua no evangelho, glória a Deus, e o Senhor está trabalhando na vida de todos aqueles, né, que não incentivam, e até aqueles que incentivam, né, porque a gente tem muito não, como eu falei a você, o não a gente já tem, mas o sim a gente tem que buscar de Cristo. E aí quando a gente ora, se derrama aos pés do Senhor, que Ele nos mostra que eu estou fazendo o papel certo, assim, de estar buscando pessoas para Ele nos recompensa. Aí foi como eu disse a você, a minha amiga aceitou Jesus, a filha aceitou, outras pessoas aceitaram. E continuando na caminhada, assim, evangelizando, trazendo Cristo para o centro das pessoas, para as pessoas. Cristo é o centro. Se as pessoas que entram na igreja e não sentem a presença de Cristo, é triste, né? Se você se sente frustrado porque você não fez a sua parte, mas você já plantou a semente e quem vai dar o crescimento é Cristo. E o Espírito Santo vai ali, ó, e aí eu estou plantando semente aí, jogando semente, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, é de Cristo que eu falo. Ó, Jesus Cristo fez assim, Jesus Cristo quer que você faça isso. Converso naturalmente, aí depois vou lá e apresento a Jesus. Porque, Rose, as pessoas acham que o evangelho é moda. Não é moda, é modo de vida. Modo de vida. É modo de vida. E se você não produzir esse modo na sua vida, não vai ter recompensa dos frutos, né? Que tanto fala na palavra. O fruto do Espírito mesmo. Que é o que tem que trabalhar bastante, como você falou, na igreja também. E aí começa dentro de casa e vai refletir na igreja. E você vê, né, o agir de Deus na vida das pessoas, não só na sua, mas na vida das pessoas. Você fica impactado com aquela maravilha que Deus faz. E mostrando o perdão dele todos os dias para nós. Todos os dias nós temos que quebrar o nosso ego e dizer, Senhor, eu estou aqui. O Senhor tem que ser a prioridade na minha vida. Porque até nisso as pessoas não estão dando prioridade mais a Deus e quer que Deus faça tudo aquilo que eles pedem. Ah, Senhor, eu pedi isso, o Senhor não me dá. É como se fosse criança mimada. E é ao contrário. A gente tem que ser um filho obediente. Tem que ser fiel a Deus. Cantou até um louvor ontem. Deus é fiel a mim. E o que é que foi que eu fiz para Deus? Se Ele é fiel para mim, o que foi que eu fiz? Nada. Eu só quero me render a Ele e dizer, Senhor, eu não sei, mas o Senhor me ensina. Senhor, o Senhor me ama. Um amor que Ele vem assim, nos abraçando. O Espírito Santo de Deus aí queima dentro do nosso coração. A gente chora, a gente se derrama aos pés do Senhor. E ver mesmo que a gente somos pecadores, temos erros e não podemos generalizar todos, né, todas as pessoas, e nossa mente mesmo, nossa batalha é contra a nossa mente, porque a nossa mente é o quê? Julgadora. Nossa mente é muito julgadora. Quando a gente olha para as pessoas, a gente não tem esperança. Inconsciente. Não, agora é o contrário, tudo mudou.
Ali tem sim esperança, ali tem sim misericórdia, ali tem sim paz, ali vai ter Tem sim, que ali vai ter aprender alegria, isso. ali vai ter bondade, ali vai ter tudo. Até com as pessoas que nos perseguem. É um momento ali, aí você fica sem imaginar. Tava falando com Paula sobre isso, né? A gente ia orando pra família, e aquela batalha espiritual, e vinha um, vinha outro, e as confusão toda. E aí irmão, não desista, continue orando pela sua família. Deus vai fazer milagre, sim. E tá acontecendo um milagre, um agir de Deus maravilhoso na família dela. Eu creio em nome de Jesus. E eu oro aqui, ela ora lá, e o Espírito Santo trabalha lá na família toda. E você diz assim, é improvável Deus salvar aquelas pessoas, né? Nas situações, né? Mas a gente vê testemunha aí no Instagram, no podcast, na nossa vida, ao nosso redor. Deus tirar uma pessoa das drogas, Deus tirando pessoas daquela religião lá, africana, não sei o quê, que aí não pode nem dizer mais, né, para não ensinar. Tirando da bruxaria, tirando de tudo que não presta, para botar no seu evangelho, levando com amor, paciência, sabedoria. Sabemos que não vai ser fácil, Jesus disse na sua palavra, que não seria fácil, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. É essa frase aí que eu pego, tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. E Deus é bom, e coopera, e tudo vai cooperar para o nosso bem no final. Essa é a frase difícil, do momento minha. É difícil, tudo mas coopera vai para o bem daqueles que amam a Deus. E também tem uma irmã que fala, né, que a gente tem que se lembrar das gotas de orvalho que cai todos os dias sobre a nossa vida. Todos os dias uma nova oportunidade para fazermos diferente o que fizemos ontem. E o presente pertence a Deus. A gente não sempre se preocupar com o presente, mas o hoje a gente tem que fazer. É um presente. O hoje é um presente que Deus nos dá. Se a gente acordou vivo, já é presente. Então a gente continue amando aos nossos, né? Que é a nossa família. É o mais difícil. Eu creio assim que é o mais difícil. Isso que eu ia comentar. E você falou, porque tá ali, né? Tá com a gente. Então, e a gente é exemplo, coisa. né? A gente é exemplo então, de cristão para eles. Quem tá longe pode pisar no nosso calo, a gente normalmente, mas o difícil é os de casa. É o que a gente tá convivendo todo dia. E aí, como eu falei até pra irmã ontem, irmã, nós somos os espelhos dos nossos filhos. O que a gente fizer, eles vão fazer também. Eles não vão fazer o que a gente fala, não. Eles vão fazer o que a gente faz. E aí eu sempre falo com meus filhos, não queiram cometer os mesmos erros que os meus. Queiram fazer diferente, que saiam do ciclo, né? Que a gente tem um ciclo, né, de maldição. Saiam do ciclo. Tem o pastor Antônio Júnior mesmo, que ele fala bastante sobre isso. Ele fala para a gente quebrar os ciclos de maldição da nossa vida, orando, profetizando nas nossas vidas, coisas que o Senhor fala na palavra, as promessas. Irmã, esse negócio de promessa. Deus tem promessa para você. Domingo passado, o irmão pregou sobre profecias e promessas. Aí eu fiquei assim, meia... profecias e promessas. Profecias e promessas. E aí você é profeta, você vai ser perseguido. Aí você vai querer desistir porque tem promessa na sua vida. Mas você não pode desistir, porque você é um profeta de Deus. Eita Deus. E aí você tem que continuar. E aí o Senhor fica ali revelando as coisas. E você tá orando ali na igreja, de repente sai uma palavra que você menos imagina. Que eu fui orar uma vez por famílias e saiu uma palavra que eu não sabia que significava. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Aí depois fui dirigir o culto também e o Senhor falando para mim no meu coração assim, dizendo assim, ouça, ó Israel, ouça, é para ouvir, ninguém tá ouvindo mais a palavra de Deus. Só tá mastigando e jogando de lado, mastigando. Eu tô cheio. Aquela palavra que você falou. Eu já sei. Já sei. Tô sabendo de tudo. Já li a Bíblia toda, não preciso mais. E tipo assim, dá um tempo no Evangelho. Mas não pode. E o Senhor quer que todos os dias nós se rendemos aos pés dele. Que a gente venha buscar as nossas curas, né? Porque aqui essas palavras aqui é angustiante. Você saber dessas palavras todas. Que você vai passar, que você vai presenciar as pessoas passando. Depressão mesmo. Uma depressão você não entende. Às vezes você diz assim, é frescura, porque é falta de Deus. Não, é necessário que a pessoa tenha ajuda médica, principalmente a ajuda de Cristo. Porque como é que você vai passar por essas situações? E aí você fica desdenhando o sentimento do próximo. Não podemos. Se a gente quer ajudar o próximo, a gente tem que aprender. Queda espiritual. Essa daí é uma dos últimos que eu quero ver. Queda espiritual, eu quero ver, confusão. Porque eu achava que eu era fraca na fé, minha fé é fraca. E até pedia para Deus, né, aumentar a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aí vinha mais provação, E aí eu não escutava mais nada, o silêncio ficava. E falou aí também no livro, também do silêncio de Deus, que a gente tem que esperar, que ele vai derramar assim sobre nós o poder dele. E aí eu creio que o Senhor vai estar trabalhando na sua igreja,
na minha igreja, né, todas as igrejas que Sim. levam o evangelho verdadeiro, que as pessoas venham ter o verdadeiro avivamento, né, que todo mundo busca, né? Todo mundo está buscando por esse avivamento, mas só que o avivamento é individual também. É. E aí quando se reúne todo mundo ali em comunhão, como em Atos, né, Atos 2, aí sim a gente vai ver o fogo do Espírito Santo agir na vida de cada um ali. Aleluia. Aí vai ver o testemunho de cada um. Louvado seja Amém. Deus. E o tempo? E aí? Tempo curto. Aquele louvor que você disse do retiro? Tirar as máscaras. Como? Tá no meu celular. Não, tá no meu celular, tá no A celular do meu letra. esposo. Você Tira a não sabe não força cantar a humana, letra? que me pede de cair prostrado, ó Pai amado. Fala Olha. na minha cara tuas verdades e me deixa mulher, cadê essa arrasado. letra? É pesado. Gente, eu quero ouvir. Ele é pesado porque no retiro, eu não posso falar muito porque é uma coisa sigilosa, porque é religioso, né? E aí a gente não pode estar falando muito, porque senão perde a graça. Sim. Então, teve momentos lá, Rose, que eu passei por uma situação Meu que eu senti o poder de Deus. Deus assim, aí. Enchendo, assim. Tipo assim, uma força de cima pra baixo. Eu sentia. Você viveu sobrenatural, né? Eu sinto em vários momentos, né? Que Sempre teve um batismo tive, né? também, que eu tava numa casa de andar, quando eu desci, estavam orando embaixo. E quando eu desci, parecia que eu tava descendo num mar do espírito, assim. Foi um negócio bem louco. E eu disse, meu Deus, que sentimento é esse? Eu não tenho não no meu celular, não. Quem botou pra tocar na igreja ontem foi meu esposo. Mas eu vou mandar pra você no seu Depois privado. manda, que eu quero ouvir essa letra. meu Deus. E outros louvores que botam lá no retiro também. O agir de Deus é tremendo. É. E quando a gente sai do retiro, a gente sai tão avivado. Teve testemunho de casamentos restaurados lá no dia do retiro. Teve testemunho de cura, teve testemunho. Depois que terminou o retiro, o pessoal veio, né? Dizer o que foi que sentiu. E o irmão Davidson também disse que se a pessoa que foi se arrependeu, eu devolvo o dinheiro. Mas ninguém se arrependeu. Porque foi tremendo. Lembrando Tremendo. que casamento restaurado é feito com pessoas restauradas, né? Né? O casamento, né? E acho que algum empecilho. Eu que temos que nos se restaurar para termos pessoas restauradas dentro de um relacionamento. que vem ocorra casamento bem. restaurado. Né? Vai ocorrer bem, né? Se para um todos. Não não tá, aí vai não tem, ocorrer, não vai tem ficar como, difícil. Né? Então é isso. E aí esse do retiro foi muito emocionante. Quem quiser participar também, entre em contato aí. Não é só da metodista não, né? Outras Não, pessoas todo podem. mundo pode ir. Eles que né? podiam convidar todo mundo. Não crentes também podia ir. É uma coisa tremenda. Que é uma legal, coisa tremenda. né? Então Isso- você procura a metodista mais perto da sua casa e vá lá. metodista wesleyana. E pergunto qual é o retiro, né? É. Qual data. Que ainda não tem data prevista. Mas, para honra e glória do Senhor, essa obra é dele. E ele está fazendo algo sobrenatural. E para entrar no grupo, qual é o número que dá pro povo? Do grupo a gente bota o link lá no YouTube. É. E aí eles entram pelo WhatsApp Pronto. e já deu acesso, né? É, Pelo podcast eu não sei mesmo. fazer isso não, viu? Sabe fazer? Eu acho que Gabriel sabe, não? Então, né? Aí entrar no grupo, porque ainda tem muito estudo pela frente, né? Tem. É toda segunda, 8 Horas horas. da noite, com as mães pelo Google Meet. Como é? Google Meet, é. Pelo Google Meet, né? É legal. E é edificante. É só uma hora, mas Mas edifica a minha alma. filha, Cura mesmo menina, através da palavra. Muito bom. Esse autor aqui foi Marcelo Aguiar. A palavra de Deus pode curar os males que afligem o seu coração. Aleluia. É isso Muito mesmo. bom. E esses Paulinha, males aí, viu? Haja palavra ruim. não precisa ruim. ter o livro. Se quiser, também ela vai mandar o link para Adquirir. compra. Mas ela lê pra gente lá o Sim, livro, né? E explica a o gente capítulo. comenta lá e vamos E no aprendendo. YouTube já tem pronto também a leitura do livro. Pronto. Glória a Deus. Amém. E essa é a história de perdão de Paula, né? É. Louvado É. seja Deus quem não tem, né? Meu Deus, meu Deus. A opção é essa. Eu quero que as pessoas entendam que a opção é essa. Você que diz que ama a Deus, né? Então, você precisa do perdão deles, tem que perdoar. E a oração, todo quem não ora essa oração aí, né? Pai Sim. nosso que estás no céu, santificado Sim. seja teu nome. Tá? Veja essa oração. Não pode pular a parte, né? Não pode. Tem que ser completo. Você está pedindo a Deus para perdoar você como você perdoa seus devedores. Então, se você não perdoa ele, você está dizendo, Deus não me perdoe Sim. também. Você mesmo está dizendo com a sua boca que a oração é essa. Nossa, que oração, hein? Tão simples, mas está ali, tudo escondidinho aí. A pessoa tem que abrir para enxergar. Graças a Deus. Amém. Eu peço que a convidada ora, né? Ore Amém, por glória a tudo Deus. que Deus botar no seu coração para encerrarmos. Graças a Deus, mais um aprendizado. É um estudo aqui que eu tenho com vocês. Amém, glória a É um Deus. estudo. Que Amém. maravilha. Que Deus venha, né, estar edificando cada um que venha assistir. E também não desanime,
Seu testemunho também vai ser lançado para alguma pessoa e um dia o Senhor vai salvar através da sua história, né? Como o pastor disse, né? Que mesmo você entrando calada, você é um testemunho. Sim, né? Você é um exemplo para uma pessoa, entrando calada e saindo calada, a pessoa tá lhe visando e tá observando você. Você é um exemplo para uma pessoa. Então, que a gente venha ser exemplo do Senhor, abrindo a boca, né, falando do amor de Cristo e dando um exemplo, né, porque a gente está num mar de testemunhas, que é para onde a gente vá, o Senhor está conosco e as pessoas estão nos observando. Você já lembra de você ter pensado em algum momento de não ir mais para a igreja por causa de picuinha dentro dela? Sim. Não vou mais não. Mas sim, mas aí quando foi que veio a palavra? Você vai buscar a Cristo, não sou pessoas nos decepcionam, né? Tem aí no livro também, decepção. Se Jesus foi decepcionado, mulher, quem sou eu? A todo momento nós temos vontade de parar, mas vontade, graças a Deus, dá e passa. E quando a gente vem para Jesus, a gente vê. Jesus foi uma pessoa que prosseguiu. Rose, quem é que morreria, Rose, naquela cruz? Quem é que tomaria a primeira chicotada? Um corte no dedo arde, imagina uma chicotada como ele tomou, Rose. E que Deus abençoe cada um que for assistir. Que o Espírito Santo de Deus vá e fale no coração de cada um. E eu vou fazer uma oração e creio que todos queiram, tenham desejo de orar também, buscando a paz que vem de Deus, porque só essa paz pode restaurar tudo aquilo que está atribulado na sua vida. E tudo aquilo que você acha que não tem jeito, só vem de Deus, só vem de Deus. Só Ele que pode fazer o impossível, mas você precisa confiar e ter fé e esperar naquilo que você já orou. E a oração é a base de todas as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E que Deus venha, né, trazendo uma paz que só vem dele. Amém? Amém. Deus, querido Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por mais esse momento, Senhor Deus. Porque essa obra é tua, Senhor Deus. Cuida de cada um que está aqui, Senhor Deus, fazendo esse trabalho, Senhor Deus. Venha chegando com recursos financeiros, Senhor Deus. Venha chegando com a tua graça, a tua misericórdia, Aleluia. Senhor Deus, para restaurar a vida, Senhor Deus, através, Senhor Deus, desse podcast, Senhor Deus. Sabemos que nada que foi falado aqui, Senhor Deus, se não foi o Senhor que mudou, não podemos ter essa força, Senhor, porque sabemos que vem de ti essa força. E aquele que ainda está preso, Senhor Deus, no ressentimento, na mágoa, Senhor Deus, que o Senhor venha estar dentro do coraçãozinho dela e ela venha estar liberando o perdão, Senhor Deus, pedindo perdão, Senhor Deus, e se perdoando, Senhor, porque o Senhor já nos perdoou e já pagou o alto preço, Senhor Deus, naquela cruz, Senhor Deus, para que a gente venha ter vida eterna contigo, Senhor Deus, e que a gente venha ter uma intimidade contigo, Senhor Deus, sobrenatural, Senhor, para que a gente venha viver contigo eternamente. Precisamos conhecer a ti verdadeiramente, Senhor Deus. Cuida de cada um aqui, livra de todo o mal, Senhor Deus. E como eu disse, suprindo todas as nossas necessidades, Senhor Deus. E que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, que é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos, para restaurar vidas e transformá-las, Senhor Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pronto, amém. Né? Essa parte está feita. Aleluia. Outra parte é com Deus. Isso Graças aí. A Deus por tudo, né? A semente foi plantada. Vamos tentar botar o link lá para quem quiser entrar no grupo. E até domingo que vem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.